Você brincou com a gata de rua que resgatou, dizendo que a levaria para ser castrada, mas no dia seguinte, no trabalho, teve seu bônus inexplicavelmente cortado. Além disso, o olhar da CEO para você está cada vez mais estranho, e você até sente que pode ser demitido a qualquer momento, até uma certa manhã. Você ouve por acaso uma conversa no escritório sobre o recrutamento de um assassino, cujo alvo é você, o funcionário idiota. Olhando para a CEO temperamental e orgulhosa, você percebe que ela e a gata de rua que você resgatou são um tanto parecidas. 3 dias atrás, depois do trabalho, você estava se preparando para dirigir para casa quando encontrou, atrás do pneu traseiro do carro, uma gata tricolor escondida, com um par de olhos grandes e redondos olhando fixamente para você. Imediatamente, seu coração se derreteu, e então você pegou a gatinha debaixo do carro. Dizem que as tricolores são as Linda Yield do mundo felino. Gatinha tricolor, você teve sorte de me encontrar, você disse, pegando a gata tricolor pela nuca e colocando-a no carro. Vamos para casa com o irmão. O irmão tem coisas gostosas para você comer. Assim que você disse isso, percebeu que soava estranho. Como se estivesse tentando seduzir uma jovem donzela. Então você olhou para a gatinha no banco do passageiro e, como esperado, viu em seus olhos persas um pouco de desgosto, um pouco de cautela e um pouco de arrogância. Vendo isso, você riu. Essa gatinha é bem dramática, como se entendesse o que você está dizendo. Como a gata de rua tem muitas bactérias. Você decide levá-la para tomar a vacina antirrábica primeiro, então vai diretamente ao hospital veterinário perto do seu prédio. O veterinário então lhe apresenta os detalhes dos procedimentos. Não apenas banho, exame físico, cuidados com o pelo e vacinação para a gatinha, mas também um pacote que é mais econômico. E também inclui castração. Castração. Embora não seja para você, você ainda sente um arrepio ao ouvir isso. Em seguida, você olha para a gatinha ao lado. Ela estava calma quando você mencionou os outros procedimentos, mas ao ouvir a palavra castração, ela ficou frenética, gritando e mordendo na gaiola, mostrando grande resistência. Vendo isso, você achou engraçado. Será que essa gata realmente entende o que significa castração? Já que ela está resistindo tanto. Você sorri para o veterinário e diz que a castração não é necessária, e que, se ela estiver saudável, talvez até possa ter uma ninhada de gatinhos lindos. Depois de confirmar os procedimentos, o veterinário entrega um formulário. Você precisa preencher isso. Olhando para o campo do nome no formulário, você pensa um pouco e preenche. Mimi, um nome que claramente lembra um gato. Eu sou um gênio para dar nomes. Então você olha com orgulho para a gatinha sendo levada para a sala de exames. No entanto, no segundo seguinte, você esfrega os olhos, confuso. Como é que você viu uma expressão de desaprovação no rosto de um gato? Depois que tudo foi feito, antes de ir embora, você comprou um saco grande de ração para gatos de alta qualidade. Você voltou para casa com a gata tricolor renovada. Então, você abriu um saco de ração e o aroma se espalhou imediatamente. Faz tanto tempo que você está na rua, com certeza nunca comeu comida boa. Você morde um pouco da comida em uma tigela. Com expectativa, você empurra para a frente de Xiaomi e diz, não precisa ficar aí parado, coma logo. Gatinho guloso. No entanto, o gato tricolor apenas cheirou levemente e olhou para você com uma expressão de constipação. Parecia estar dizendo, isso também dá para comer? Mas sob seu olhar esperançoso. Ele mordeu simbolicamente um tofu seco, mastigou e então vomitou de repente, e ainda cuspiu 2 vezes como uma pessoa. Então, ele balançou o rabo e caminhou em direção à janela do chão ao teto. Vendo que Xiaomi não estava nada interessado na ração para gatos, você também coçou a cabeça. Será que não gosta do sabor? Não é um gato de rua? Por que está sendo tão exigente? Nesse momento, o som da campainha veio da porta. Você abriu a porta e viu que, como esperado, era o garçom do restaurante particular no andar de baixo, carregando caixas de iguarias recém-saídas do fogão. Este é um hábito que você tem todos os dias antes de sair do trabalho. Você pede para este restaurante preparar a comida e entregar. Depois de se despedir do garçom, você lavou as mãos. E estava prestes a comer quando de repente viu uma cena chocante. O gato tricolor estava realmente se sentindo em casa. Sentado casualmente na mesa de jantar, comendo sua costela agridoce e bebendo sopa de peixe fresco. Sem esquecer de comer um pouco de verdura para complementar as vitaminas. Desça daí, mundo ao contrário. Você ainda subiu na mesa? Eu ainda não comi. Você olha para a mesa de jantar em um estado caótico. Com o coração partido. Então,
você pega o gato tricolor, mas ele parece insatisfeito. Parecendo dizer, no final, você não se importa muito e pega a última costela restante para comer. No entanto, o que você não sabe é que o rosto do gato tricolor realmente fica vermelho como o de uma pessoa, e ele olha para você com alguma timidez, parecendo se importar com o beijo indireto. Depois de comer apressadamente algumas mordidas, de repente seu celular tocou. Depois de atender, o som de lobo uivando da casa assombrada de Fat Tiger veio do outro lado. Da Xiong. Sua chance chegou. Hoje tem notícia bombástica. A bela CEO da nossa empresa, Liu Huiyan, desapareceu. Ao ouvir isso, você ficou um pouco sem palavras e imediatamente disse deprimido: você está me ligando só por isso. O que o desaparecimento da CEO tem a ver comigo? Não fui eu quem a sequestrou. No entanto, assim que você terminou de falar, o gato tricolor coçou seu cabelo por trás, mas você o pegou nos braços e o abraçou por um tempo. Em seguida, a voz maliciosa de Fat Tiger veio novamente. Você ainda não sabe, nossa CEO nunca namorou. Uma flor branca pura. Agora ela fugiu de casa. Se você encontrá-la e conquistá-la, não vai ascender ao topo e se transformar em uma fênix no futuro? O que é que estás a dizer? Por que não procuras outra pessoa? Na minha vida passada, eu era um anão e tu eras a Branca de Neve. Irias sangrar por todo o lado. Que disparate! Não tenho tempo para isso. Se não tens mais nada a dizer, vou desligar. Não me impeças de ganhar dinheiro. Com 2 dips, desligaste o telefone sem piedade e pegaste no computador. Começaste a consultar as últimas notícias financeiras. Nesse momento, a gata tricolor correu para a porta e começou a arranhar. Querendo fugir, inclinaste a cabeça e gritaste: Mimi, silêncio. Depois disso, começaste a trabalhar no computador e murmuraste: as ações da Xiaomi vão cair drasticamente. Esta é a minha oportunidade. Ao ouvir o teu murmúrio, a gata tricolor bufou com desdém. Que disparate! A Xiaomi está no auge. Como é que isso seria possível? Se realmente fizeres isso, vais perder tudo. Quando estavas prestes a começar a agir, a gata tricolor saltou repentinamente para o teclado e começou a pisar as teclas aleatoriamente, tentando impedir-te. O quê? Não queres que eu faça isso? Já percebeste? Esta gata tricolor que adotaste sem querer é muito esperta. Logo a pegaste e disseste para ti mesmo: as ações da Xiaomi têm estado a subir ultimamente. E embora pareça haver muito espaço para crescimento, na verdade já chegaram ao limite, principalmente porque 2 dos maiores diretores da empresa estão a preparar-se para uma aquisição conjunta. Ao ouvir isto, o rosto da gata tricolor ficou cheio de confusão. Ela nunca pensou que este anônimo da empresa pudesse ter acesso a informações internas. Parece que ele tem as suas próprias fontes, mas sendo assim, por que razão se contenta em ser um funcionário comum? Quando terminaste de trabalhar, já era tarde. Apressaste-te a lavar-te e foste para a cama no quarto, onde adormeceste. No entanto, naquele momento, no sofá da sala, um par de olhos brilhantes abriu-se de repente. Ela levantou-se e, na ponta dos pés, correu para a porta, querendo saltar para o armário de sapatos e usar a gravidade para abrir a maçaneta da porta. Mas quando a gata tricolor estava prestes a agir, uma leve luz branca brilhou. E a gata tricolor transformou-se numa pessoa, com um corpo de modelo e umas pernas brancas finas e compridas. Eu transformei-me novamente. Liu Huiyan olhou para si mesma e, em seguida, corou. Por que razão as minhas roupas desapareceram? Ao pensar que havia um homem a dormir na casa não muito longe, Liu Huiyan sentiu-se estranha. Que vergonha! Finalmente, ela entrou no closet. Pegou um conjunto de camiseta e shorts largos, então foi até a sua janela. É esse sujeito odioso. Me sequestrou à força para a casa dele e quase me castrou. Pensando nisso, Liu Huiyan gesticulou em uma de suas áreas perigosas, como uma forma de desabafo. No segundo seguinte, ele pegou seu celular na cabeceira da cama, desbloqueou com sua impressão digital e enviou uma mensagem para sua melhor amiga, Huang Yuhua. Venha me buscar agora no cruzamento da Kun Kun Road. Não responda. Depois de enviar, apagou imediatamente a mensagem. Então, Liu Huiyan lançou um olhar furioso para você antes de sair de casa. Ao chegar na entrada do condomínio, logo Liu Huiyan entrou em um Panamera branco. Mas ela não foi para casa, em vez disso, voltou direto para o escritório. Em seguida, abriu o computador e examinou detalhadamente os materiais. Liu Huiyan estava muito feliz por ter, sem querer, ouvido sua análise. Caso contrário, não conseguiria julgar a real situação dos celulares da Mi.
Desta vez, salvou a empresa de uma perda que era inevitável. Será que se transformar em gato é uma recompensa do céu? Só não sei quando vou me transformar em gato de novo. Não, eu não quero voltar a ser um gato. Pensando nisso, Liu Huiyan se contorceu de forma não natural. Neste momento, sua mente estava cheia da imagem de você a abraçando e apertando. Aquele homem fedorento ousa tirar vantagem de mim. Na manhã seguinte, às 9 horas, Liu Huiyan estava sentada na cadeira, adormecendo. Em seu sonho, ela se transformou em um gato novamente. E você a abraçou e dormiu a noite toda. De repente, ela ouviu o suave lembrete de sua assistente. Liu Huiyan acordou lentamente. O que foi? Os diretores já chegaram. Estão esperando na sala de conferências. Entendi. Terminando de falar, Liu Huiyan se recompôs e saiu do escritório. Ao pensar no pesadelo de agora há pouco, e em não ter dormido bem a noite toda, Liu Huiyan ficou um pouco irritada. Ao passar por uma área de escritórios, Liu Huiyan diminuiu especialmente o passo e finalmente encontrou, em um canto, aquele homem fedorento que estava mexendo no celular. Eu não dormi bem a noite toda e ainda tenho que participar de uma reunião, e você ousa vadiar no trabalho? Funcionário que está mexendo no celular naquele canto. Desconte o bônus deste mês. A assistente Ao anotou silenciosamente, mas parecia um pouco surpreso. Desde que está com a CEO Liu, nunca viu sendo tão severa com nenhum funcionário. Além disso, o celular também é uma ferramenta de trabalho, e muitas pessoas na área de escritórios estão usando o celular. Por que justo você? No entanto, no segundo seguinte, aquela voz fria e irritada soou novamente. Eu me lembro que também havia algo sobre um tal de Pan Yaga, certo? Exato, esse é. Enquanto falavas, Zhenli apontou para um funcionário gordinho. A bonificação dele também será descontada, chefe Liu. Ele não estava mexendo no celular, a voz dele que estava alta demais. Venha, Zhenli ficou paralisado no lugar. Ah, ele falou agora há pouco? Antes que pudesse entender, Li Huiyan entrou na sala de reuniões. Ao mesmo tempo, você estava cruzando as pernas e vendo vídeos curtos. Estava assistindo ao dia a dia de um blogueiro de criação de gatos. De repente, o supervisor se aproximou e disse sem rodeios, ainda está brincando? A chefe Liu veio agora há pouco e você nem viu. Ele viu você mexendo no celular e descontou a sua bonificação deste mês. Venha se endireitou de repente, alarmado, e disse. O quê? A chefe Liu não estava desaparecida? Assim que essas palavras saíram, o supervisor imediatamente bateu com o relatório na sua cabeça. Desaparecida? Que besteira! E Pang H notou a movimentação ali. E foi se aproximando aos poucos. A bonificação foi descontada. Bem feito, para você aprender. No entanto, ele não terminou de falar. O supervisor se virou lentamente. Por que eu também tenho que ser descontado? Do outro lado, Li Hui, na sala de reuniões, parecia um pouco distraída. Ao pensar na cena de ter sido levada para casa por você e ter sido acariciada na cabeça, o belo rosto de Li Hui ficou instantaneamente vermelho. Durante toda a reunião, ela frequentemente se distraía. Após o fim da reunião, de repente, ela pareceu ter pensado em algo. Será que vou voltar a ser um gato de novo? Nesse caso, para qual casa devo voltar depois do trabalho? Ela hesitou um pouco. Voltar para a mansão seria o melhor, é claro. Posso pedir para que preparem uma refeição deliciosa. Mesmo que eu volte a ser um gato, não haverá grande impacto. Mas, por alguma razão, de repente, um pensamento que até a assustou passou pela sua cabeça. Ir para a casa de Daxiong? Não. Da última vez, fui levada para casa por puro acidente. Dessa vez, voltar por vontade própria. Parece que quero espiar a vida das pessoas. Afinal, ainda sou a presidente do grupo Kunlun. Mas, logo, Li Huiyan pensou em uma solução intermediária. Em seguida, ordenou à secretária. Alugue uma casa perto da casa dele. E peça para a secretária trocar a fechadura da porta, por uma mais leve. De preferência, uma fechadura que um gato possa abrir facilmente. Embora a secretária estivesse um pouco confusa, ela ainda fez o que foi pedido. Enquanto isso, Pangagao ainda estava insatisfeito com o bônus de desempenho. Como se a mãe dele tivesse morrido. Meu Deus, estou realmente impressionado. Ser descontado do bônus por falar no trabalho. Que capitalismo maligno. E você acha que tudo bem? Em vez disso, achei estranho e perguntei. Você não disse ontem que a CEO estava desaparecida? De onde você tirou essa notícia? Ao ouvir isso, Pangagao frustrado estalou os dedos. Ontem depois do trabalho, no estacionamento.
Vi um monte de gente procurando pela CEO Liu. Parecia que ela tinha entrado no estacionamento e desaparecido de repente. Achei que ela tinha sido sequestrada por bandidos. Inesperadamente, fui multado no meu bônus logo de manhã. Não fui eu quem a sequestrou. Fui atingido injustamente. Ao ouvir isso, você pensou um pouco. Ontem depois do trabalho, eu também estava no estacionamento, mas não me lembro de ter visto essa cena. Esquece, não vou pensar nisso. Agora tenho um gato a mais em casa. Preciso me preocupar mais. Não sei como a casa vai estar quando eu voltar. Às 4 da tarde, Liu Huiyan saiu do trabalho mais cedo e voltou para o apartamento alugado. Então, comeu algo rápido, se preparando para a transformação. Com certeza, às 5 em ponto. Liu Huiyan de repente teve uma sensação estranha, como se precisasse urgentemente ir ao banheiro. Então, ela se transformou novamente em um gato. Ela se transforma de volta pontualmente às 5 da tarde todos os dias? Ela olhou para a hora e correu para a porta, se espremendo para sair. Então, ela chegou à porta da sua casa esperando. Como ela estava ocupada o dia todo e tinha acabado de comer. De repente, ela começou a sentir sono. No momento em que estava prestes a se abaixar, Liu Huiyan endireitou a barriga de gato com força. Não, eu sou uma pessoa com dignidade. Como posso realmente me encolher como um gato? Esperar que os outros voltem para casa? Isso não significa que você é meu dono e eu sou um animal de estimação? Mas você deveria ser meu subordinado. Então, ela decidiu se animar e esperar em pé. Como uma dona esperando o servo voltar para casa. Como ela estava realmente muito cansada, apenas 10 minutos se passaram. Liu Huiyan adormeceu profundamente no canto da porta. Quando eram 5h45, você estava caminhando pelo corredor do seu andar. De longe, você viu o gatinho parado na porta de casa. Essa cena te divertiu muito. Esse gato é bem arrogante. Então, você a pegou e sorriu. Como você saiu? Você sabe abrir a porta? Que impressionante, meu gatinho! Tão inteligente quanto eu. E Liu Huiyan, no momento em que foi pega, acordou e expressou forte insatisfação. É assim que você trata sua CEO? E ainda por cima miau? Que nome mais caipira! É como chamar o cachorro da roça de amarelão. Apesar de estar furiosa, ela não podia resistir e foi colocada no chão assim que você abriu a porta. Cheguei, miau. Ao ouvir isso, Liu Huiyan bufou incessantemente. Isso não é chegar em casa, só vim coletar informações. E de quebra avaliar a qualidade dos funcionários. Se você se sair bem, posso considerar-te promover. De jeito nenhum vou considerar isso aqui como um lar temporário. Eu sou a CEO. Será que vou mesmo ser criada como um bicho de estimação? Depois de entrar, você abriu a janela para arejar. Sentiu a brisa fria e esvaziou a mente por um tempo. Depois de um tempo, você se abaixou na frente da Miau e perguntou desconfiado: onde você se meteu ontem? Como você saiu? Onde estão minhas roupas? Imediatamente, Liu Huiyan arregalou os olhos e fez uma cara de inocente. Por que está olhando para mim? Eu sou só uma gatinha inofensiva. Vendo a Miau tão tristinha, você não resistiu e estendeu a mão para acariciar sua cabeça. Mas, no segundo seguinte, Liu Huiyan te alertou imediatamente. Não me toque! Não pode me acariciar! Você sabe, claro, que é comum que um gato recém-adotado não deixe que o toquem por um tempo. Mas você não acreditou nisso. Imediatamente a pegou no colo e começou a alisar seus pelos no sentido contrário. Como gatos são muito sensíveis. Ter os pelos penteados ao contrário é como ter o cabelo amassado quando você acorda. É muito desconfortável. E depois de fazer essa maldade, você a colocou no chão e saiu correndo. Imediatamente, Liu Huiyan olhou furiosa. As garras afiadas apareceram. Ela já estava planejando assassiná-lo. Esse cara é um idiota. Definitivamente, o inimigo natural dos gatos é o cachorro. Mas logo ela se esforçou para acalmar as emoções. Ufa, calma, não fique brava. Em seguida, começou a pentear seus próprios pelos. Quando deu 9h30 da noite, você foi tomar banho. E Liu Huiyan estava morrendo de sede, mas ela resistiu muito à ideia de beber água do pote de gato. Eu não sou um gato. Como posso beber água no pote de gato? Então, ela olhou para cima e viu seu copo de água. Ufa, esse copo de água foi usado pelo Da Xiong. Se eu beber, não seria um beijo indireto. Então, Liu Huiyan olhou para o pote de gato na frente dela. E para o seu copo na mesa. Ela hesitou por um longo tempo. Finalmente, ela pulou na mesa. Abaixou a cabeça diretamente e enfiou a cabeça no copo para começar a beber água. Depois de se saciar,
Liu Huyan balança a cabeça alegremente, então ela olha para o copo e depois para suas garras. Esse homem fedorento está de propósito não me tratando como gente, né? Próximo segundo. Liu Huyan alegremente estica as garras para dentro do copo. Deixe você ir contra o livro dos gatos, então deixe você beber água de merda. No entanto, assim que suas garras entram no copo, você sai pela porta. Ferrou. Liu Huyan tenta se libertar, mas percebe que é completamente inútil, então ela se prepara para apanhar. Mas você não fez nada, apenas olhou para ela gentilmente e disse, você pode usar este copo. Mas não pode mais usá-lo para lavar os pés. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou um pouco surpresa. Esse cara. O temperamento parece ser bom, mas assim que ela sentiu um pouco de simpatia por você, você tocou levemente a cabeça dela novamente. Em seguida, tocou seu queixo e até mesmo tocou diretamente a base de sua cauda, fazendo com que o coração de Liu Huyan acelerasse imediatamente. Homem fedorento, o que você está apalpando? Miau. Imediatamente ela miou, planejando te morder, mas foi colocada no chão por você com um sorriso. Não é só um toque? Que mesquinharia, que tal comprar carne para você comer amanhã? E Liu Huyan, depois de cair no chão, imediatamente se escondeu embaixo do sofá e não saiu. Ela nunca tinha sido tocada assim por um homem. Isso a deixou furiosa e envergonhada, mas sua voz irritante continuou. Mimi, não seja tão mesquinha, ainda vamos passar mais de 10 anos juntas, de qualquer forma, eu vou te tocar no futuro. Qual o problema de tocar algumas vezes antes? Ao ouvir isso, Liu Huyan miou furiosamente. Quem vai passar mais de 10 anos com você? Eu vou embora amanhã e nunca mais voltarei. Buá! Acabei sendo tocada por um homem que conheci há um dia. Que prejuízo para obter essas informações. Ainda bem que você não a tirou de debaixo do sofá, mas se deitou no sofá aproveitando a brisa noturna e começou a navegar pelas notícias do setor financeiro. Até às 10:30 da noite, você se levantou para ir dormir, depois que não houve mais nenhum movimento na sala de estar. Liu Huyan também decidiu ir lá fora para respirar um pouco, afinal, ficar escondido embaixo do sofá por tanto tempo também é desconfortável. No entanto, quando ela estava espiando, foi pega por você quando você se levantou, e você disse sorrindo. Ok, vou te levar para dormir. Ao ouvir isso, Liu Huyan lutou com todas as suas forças. Me solte, quem quer dormir com você? Embora ela estivesse miando sem parar. Mas você simplesmente a ignorou. Voltou para o quarto e se deitou na cama, enquanto Liu Huyan queria fugir. Mas você segurou a barriga dela. No segundo seguinte, Liu Huyan se adaptou ao corpo de gato. Quando seu queixo foi acariciado, Liu Huyan sentiu o conforto da massagem, devido à sua natureza orgulhosa e inata. Mesmo confortável, ela ainda tenta lutar desesperadamente. Ela nunca poderia dormir com esse homem fedorento. E você não entende os verdadeiros pensamentos de Xiao Miao. Pensando que ela estava brincando, você então usou uma mão para segurar o queixo dela, impedindo-a de te morder. A outra mão foi acariciar sua barriga e disse, vamos viver juntos no futuro, seja amigável. Eu sempre vou te amar, afinal, você é um membro da minha família. Ouvindo suas palavras suaves, o coração de Liu Huyan acelerou repentinamente e ela ficou ainda mais envergonhada. Então você se moveu um pouco. Abraçou Liu Huyan e sussurrou, ok, boa noite, Xiao Miao. Esta foi a primeira vez em sua vida que ela foi abraçada por um homem que não fosse seu pai. Neste momento, seu coração estava batendo forte. Mas a força desse cara é muito grande, ela simplesmente não consegue se libertar. Então ela decidiu. Espere você adormecer para sair silenciosamente. Mas depois de esperar por meia hora inteira, você ainda não adormeceu. Até mesmo tocando sua cabeça de vez em quando com a mão. Isso deixou Liu Huyan um pouco irritada. Você não pode dormir mais cedo? Demora tanto para adormecer, não deve haver nada de errado com o corpo, certo? Depois de um tempo, você ainda não adormeceu, mas Liu Huyan foi a primeira a cair no sono. Até às 5 da manhã do dia seguinte, Liu Huyan acordou vagamente. No segundo seguinte, ela ficou imediatamente atordoada. Por que ela dormiu tão pouco tempo? E dormiu até de manhã. Pensando nisso, Liu Huyan rapidamente cobriu o rosto com as mãos. Espere, cobrir o rosto. Essa ação não parece ser algo que um gato pode fazer, certo? Liu Huyan ficou atordoada por 3 segundos e então olhou para baixo. Só então ela percebeu que havia voltado a ser humana. Lençóis secos e lisos, a brisa ligeiramente fria da manhã. E o seu cheiro. Tum, 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 tum.
Neste momento, Liu Huyan podia ouvir seu coração batendo cada vez mais rápido. Sua pele branca ficou levemente rosada devido à timidez. Pensando que ela é uma CEO que controla centenas de bilhões de dólares, que tipo de tempestade ela nunca viu antes? Então ela se forçou a se acalmar. Não é nada demais ser a primeira vez que dorme na mesma cama com um homem. Então ela se virou cuidadosamente. Seus pés finos tocaram levemente o chão, quase sem fazer barulho. Depois de 2 experiências como gato, ela agora sabe como andar silenciosamente. Mas ela ainda está extremamente nervosa. Não ousava andar muito rápido, pois, bastando você abrir os olhos, ela estaria completamente exposta à sua frente. Correu de volta para a sala de estar, mas você não acordou. Então, rapidamente pegou uma peça de roupa na varanda e a vestiu, garantindo que nada ficasse à mostra, e se dirigiu à porta. Com a fechadura da porta sendo aberta delicadamente, um traço de timidez surgiu no belo rosto de Liu Huyan, embora tenha escapado com sucesso. Mas ela permaneceu calma, até mesmo se lembrando de colocar um sapato contra a porta, porque daqui a pouco teria que voltar mais uma vez, para colocar suas roupas de volta, para não levantar suas suspeitas. Assim, Liu Huyan saiu e foi direto para o apartamento ao lado. Só quando realmente voltou para sua própria casa é que ela respirou aliviada. Estava temporariamente segura. Que susto! Isso foi mais apavorante do que gerenciar um projeto de bilhões. Após respirar fundo, Liu Huyan rapidamente trocou de roupa e voltou para sua casa mais uma vez, e então rapidamente pendurou as roupas de volta. Saiu mais uma vez. Desta vez, ela limpou completamente todos os vestígios. Tchau, tchau. Seu pirralho, eu nunca mais voltarei. Após sair, Liu Huyan fez uma careta para a porta da sua casa. Hoje não conseguiu nenhuma informação e ainda deixou da Xion se aproveitar. Sem mencionar que acabou deitada na mesma cama que esse cara. Que prejuízo! Decididamente nunca mais pisarei aqui. Mesmo que esteja pobre, mesmo que a empresa vá à falência, não quero mais morar com esse cara. 8 da manhã. Você acordou e examinou ao redor. Cadê a pequena Mi? Você chamou, mas ninguém respondeu. Mas você não se preocupou. De qualquer forma, tem comida e bebida em casa, ela deve estar bem. Assim, após uma simples lavagem, você foi para a empresa. Acontece que hoje é sexta-feira, e logo poderá se espreguiçar em casa e aproveitar o fim de semana. No escritório da CEO, Liu Huyan pegou um copo para beber água. De repente, lembrou-se do passado usando seu copo. Imediatamente ficou um pouco irritada. Como esse homem detestável sempre aparece. Depois de voltar a si, ele pareceu ter pensado em algo. Chamou o assistente e ordenou: um amigo meu quer entrar no grupo para aprender alguns conhecimentos financeiros. Ajude-o a ser colocado no grupo do Departamento de Análise 3, de preferência no grupo 6. A propósito, você mesmo não vá, deixe outra pessoa ajudar a organizar. E o assistente ficou um pouco confuso. Eu não posso. Ao ouvir isso, Liu Huyan disse com seriedade: tenho medo que eles pensem demais, pensando que nós o colocamos lá de propósito. Isso criaria muita pressão. Imediatamente, o assistente percebeu. Assentiu apressadamente e disse: entendi. Vou providenciar isso agora mesmo. No entanto, assim que o assistente saiu, Liu Huyan pegou outro celular e registrou uma nova conta. Em seguida, pressionou o braço contra o rosto para se acalmar e analisar o grupo 6 do terceiro departamento, que é o grupo de trabalho onde aquele homem fedorento está. Depois de fazer tudo isso, Liu Huyan voltou para seu apartamento mais cedo, esperando que as 5 horas chegassem, mas desta vez ele estava preparado, tentando controlar a sensação de se transformar em gato. No entanto, quando o momento da transformação atacou novamente, seu belo rosto aguentou apenas alguns minutos antes de ceder, transformando-se em gato novamente. Mas Liu Huyan não desanimou e pulou para a beira da cama. Começou a olhar para o celular. Por que ainda não me adicionaram ao grupo? Já enviei a conta para Zengli. Nesse exato momento, você voltou para casa e gritou: Xiaomi. Voltei, mas não obteve resposta. Então, você olhou para a ração e o bebedouro do gato. Descobriu que nenhum dos dois havia sido tocado. Então você procurou por toda parte e só então percebeu que o gato havia sumido. Fugiu de novo. Você suspirou e se virou para sair e procurar, mas procurou por todo o corredor. E não encontrou nenhum vestígio do gato. Justamente quando você estava descendo as escadas para procurar, seu celular vibrou. Tirou o celular para olhar e descobriu que era uma nova mensagem de Pan e Hao no grupo da empresa. Querem sair para beber? Eu pago.
Vamos comer costela de carneiro assada. Liu Huyan também notou esta mensagem. Às 6 horas, ele já havia sido adicionado ao grupo pelo líder da equipe. O líder da equipe até o apresentou especialmente. Ele é um novo estudante que chegou. As pessoas no grupo o receberam calorosamente. Originalmente, ele queria responder uma mensagem, para fingir ser um novato, mas é muito difícil digitar com patas de gato. Ele não teve escolha a não ser desistir. Felizmente, ninguém notou seu silêncio. Neste momento, ele estava olhando fixamente para a tela do celular, observando as pessoas no bate-papo do grupo. Finalmente, surgiu uma mensagem sobre aquele homem fedorento. Não vou. Meu gato sumiu. Estou procurando por ele. Quando Liu Huyan viu esta mensagem, ficou imediatamente atordoada. Ele está apenas procurando por mim? No segundo seguinte, Liu Huyan se deitou na beira da cama, sentindo-se um pouco orgulhosa por dentro. Este é o resultado de tocar aleatoriamente. Agora você sabe o que é estar ansioso, né? Em seguida, pulou para a mesa de jantar, comendo arrogantemente a comida preparada com antecedência. Mesmo sem mãos, é muito fácil comer. Depois de comer, ele ainda ficou ressentido por um tempo, até às 9:30 da noite. Ele acabou de acordar, movendo as patas com dificuldade para rolar as mensagens, querendo saber se aquele homem idiota disse alguma coisa. Mas depois de procurar por tudo, não havia nada, e de repente ela se sentiu um pouco desapontada. Homem idiota, será que não tem mãos? Por que ainda não mandou mensagem? Nesse momento, uma nova mensagem apareceu. Irmão Xiong. Encontrou o gato? Estamos pensando em ir cantar. Quer vir junto? Ainda estou procurando. Vão na frente. Vi sua mensagem. Os colegas do grupo ficaram surpresos. Não precisa tanto, chefão. Agora deve ter muitos mosquitos lá fora, né? Então você enviou uma foto da sua perna, com nada menos que 32 picadas de mosquito. Depois de enviar a foto, você ainda não se esqueceu de reclamar. Eu posso dizer que vivo em cima das picadas agora. Vendo essa cena, Pan Yagao ficou sem palavras. Deixa pra lá, eu te dou um gato. É diferente. Eu o encontrei. Eu que não prestei atenção. Nesse momento, as colegas do grupo, vendo sua preocupação, começaram a provocar. Irmão Xiong, você é muito responsável. Será que você realmente não quer uma namorada? Eu quero. Eu também posso tentar. Deixa pra lá. Vou continuar procurando. Não se preocupem comigo. Não posso deixar que ele seja morto pelos mosquitos, né? Liu Huyan ficou paralisada olhando o histórico de mensagens. Num momento de confusão, ela sentiu uma emoção diferente no coração, um pouco azeda e um pouco quente. Ele parece não ser tão ruim assim. Então ela se virou, deitou de costas com a barriga para cima, olhando para o teto. Quando vou conseguir controlar a transformação? Defina o alarme para 4h30 da manhã. Hoje vou tentar controlar. Às 11 da noite, você já procurou por quase 5 horas. Procurou em todos os cantos do bairro. No entanto, ainda não o encontrou. No final, teve que voltar para casa e pegar o celular para avisar que estava bem. Cheguei em casa. Liu Huyan balançou o rabo. Esse homem idiota até que tem um pouco de consciência. Não se apressou em procurar um novo gato para levar para casa. E então Xiaofu perguntou preocupado no grupo. Irmão Xiong, posso ver sua perna? 2,5 segundos depois, uma foto da perna cheia de picadas apareceu novamente no grupo. Embora as picadas de mosquito tivessem diminuído um pouco, ainda havia dezenas de inchaços vermelhos grandes e pequenos em toda a perna. Talvez a vida noturna tenha terminado. Os colegas do grupo começaram a se animar. Morri de rir. Essa perna parece ter saído de uma guerra. Estou quase morrendo de rir. Essa perna implora para ser mordida. A escrita deveria se curvar e pedir desculpas a você. Até o chefe do grupo, que normalmente não é muito ativo, não resistiu em deixar um comentário. Essa perna é real? E você responde com tanta calma que é só uma perna. E é a perna que foi mordida com menos intensidade. Apesar dos colegas no grupo dizerem que sentem muito, na verdade estão rindo sem parar. Mas naquele momento, Liu Huyan sentia que algo estava errado. Esse homem geralmente é esperto. Como pode ser tão bobo com essas coisas? Se não consegue encontrar, volte para casa. Que idiota! Liu Huyan esperou até quase 1h da manhã. A animação no grupo diminuiu gradualmente e ela também adormeceu. Na manhã seguinte, o despertador ainda não tinha tocado e Liu Huyan já estava acordada. Eram um pouco mais de 5 horas. A sensação de se transformar em humana ficou instantaneamente intensa.
Ela estava tentando se controlar desesperadamente, aguentando por 30 minutos sem se transformar. Parece que se transformar de gato em humano é mais fácil de controlar. Imediatamente, Liu Huyan ficou um pouco animada. Se ela realmente pudesse controlar o momento de se transformar em humana, talvez ela pudesse ir até aquele homem irritante por um tempo. Aguentando até o meio-dia, Liu Huyan já havia se adaptado àquela sensação. Até que, depois de mais um dia, esperando até às 5 da manhã, desta vez Liu Huyan não conseguiu resistir. Ela se transformou diretamente em humana. No entanto, ela também encontrou um padrão. Das 5 da tarde às 5 da manhã, ela deve permanecer em forma de gato. Mas durante o dia, ela pode escolher ser gato ou humana. Pensando nisso, Liu Huyan mordeu os lábios, com seus 2 pés brancos e finos se pisando levemente um no outro. Primeiro, vou ver o que aquele homem está fazendo. Ele não deve estar procurando mais, certo? Embora ela estivesse dizendo isso, mas quando Liu Huyan abriu a interface de bate-papo, ela ainda estava um pouco apreensiva. Ela deslizava a tela sem parar para verificar. Rapidamente, ela viu que ontem, às 11 da manhã, alguém perguntou a Daxion sobre os dados e aproveitou para perguntar se ele havia encontrado o gato. E ele respondeu que ainda estava procurando. Que bobo! Imediatamente, Liu Huyan ficou surpresa por um momento. Imediatamente murmurou, já faz um dia inteiro e ele ainda está procurando. Agora está muito quente durante o dia. Especialmente a luz do sol, que faz com que as pessoas se sintam bastante desconfortáveis. No entanto, quando Liu Huyan navegou por todas as informações sobre ele, ela percebeu que ele não estava apenas procurando. Ele nem sequer voltou para casa, estava procurando lá fora o tempo todo. Esse homem é tão coitado. Vou encontrá-lo na segunda-feira quando voltar. Afinal, ele é meu funcionário. Se a saúde dele piorar, como ele vai me ajudar a ganhar dinheiro? Liu Huyan inventou algumas desculpas para si mesma, para se sentir um pouco mais à vontade, esperando até a hora de sair do trabalho na segunda-feira. A porta do elevador do seu andar se abriu e você ouviu um miado de gato. Você parou imediatamente, surpreso. Ao sair do elevador, você viu uma gata tricolor no corredor na esquina. Ao ver isso, você ficou imediatamente surpreso. No entanto, Liu Huyan pareceu bastante satisfeita ao ver sua expressão. Na verdade, muitas pessoas a cortejam, mas quanto mais atenciosos são, mais ela se incomoda. Você, por outro lado, é discreto no trabalho e muito gentil com os animais. Claro, mesmo que você se saia bem, você não pode me tocar. Eu sou sua chefe, a CEO. Enquanto Liu Huyan se perdia em seus pensamentos, ela percebeu que estava suspensa no ar. Você a estava segurando pela nuca com uma expressão fria. Liu Huyan entrou em pânico imediatamente. Por que esse cara está com essa expressão? Ele não deveria estar animado? Depois que você abriu a porta e entrou em casa, você começou a repreendê-la imediatamente. Você é bem esperta, hein? Como você pôde fugir de casa? Ao ouvir isso, Liu Huyan se sentiu um pouco culpada. Eu sou apenas um gatinho. Não entendo o que você está dizendo. De repente, você tocou o queixo e pensou, mosquitos picam gatos? Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou momentaneamente atordoada. Antes que ela pudesse reagir, você pegou seu celular e pesquisou, dizendo: que pena, gatos têm pelo. Parece que os mosquitos não gostam de picá-los. Mas o nariz deve ser possível. Que tal eu pegar um mosquito e fazer com que ele pique seu nariz de propósito? Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan ficou boquiaberta. Esse cara, ele consegue pensar em coisas assim. Eu não deveria ter pensado que ele era uma boa pessoa só porque ele se esforçou tanto para encontrar um gato. Esse cara é simplesmente como um cachorro. Confesse, homem fedorento. No entanto, no segundo seguinte, você pensou um pouco e disse novamente, não, você definitivamente vai se debater. E se você se machucar? Certo. Ainda bem que você tem um pouco de consciência. No entanto, assim que Liu Huyan a elogiou em seu coração, você abriu a boca novamente e disse, eu pensei em uma maneira que pode fazer você sentir cócegas e não se machucar por resistir. Depois de dizer isso, você se levantou e pegou um pedaço de linha. Ao ver isso, Liu Huyan ficou imediatamente atordoada. Ela queria resistir, mas depois de se transformar em um gato, era difícil se debater quando sua nuca estava sendo segurada. Felizmente, você apenas levantou o pedaço de linha para assustá-la. Já que você é jovem e um gato, vou te perdoar desta vez. Não fuja da próxima vez. Você sabe quanto tempo eu te procurei? Quantas picadas de mosquito eu levei? Ao ouvir isso, Liu Huyan finalmente deu um suspiro de alívio e miou. Ainda bem que você tem um lado humano.
No entanto, ele relaxou por apenas meio segundo antes de você colocá-lo na barriga. E ainda por cima você está acariciando suavemente suas costas com a mão. Num instante, o coração de Liu Huyan acelerou repentinamente. Quem te deu permissão para tocar assim? Ele tenta virar a cabeça para te morder, mas você reage rapidamente e desvia. Então, Liu Huyan observa o momento oportuno. Leite e uma mamadeira. Esperando até às 7 horas. O delivery chegou. Você abre o leite, esquenta um pouco e despeja na mamadeira. Enquanto isso, Liu Huyan se esconde embaixo do sofá, observando tudo secretamente e rindo por dentro. Pode fazer o que quiser. Se isso fizer você querer me alimentar, então não terei problemas em deixar você acariciar minha cabeça no futuro. Que absurdo! Afinal, ela é um gato. Debaixo do sofá, ela é invencível. No entanto, você não se aproxima do sofá. Em vez disso, vai primeiro ao banheiro e volta carregando uma bacia grande de água. Justamente quando Liu Huyan sente que algo está errado, você começa a jogar água debaixo do sofá. Afinal, o piso é de cerâmica e não tem problema molhar. Liu Huyan nunca imaginou que você fosse tão esperto. Originalmente, ela planejava cerrar os dentes e aguentar um pouco, mas a água batendo no pelo é realmente desconfortável. No final, ela não aguenta mais e sai correndo. Abre a boca para te morder. Não pode me intimidar assim. Hoje nós dois vamos ter um dia ruim. Miau. E você dá um passo para trás rapidamente. Liu Huyan erra o ataque. Então, você agarra a nuca dela. Ele já teve muitas primeiras vezes roubadas por você. A primeira vez que foi segurada pela mão de um homem. A primeira vez que levou um tapa na bunda. A primeira vez que recebeu uma massagem corporal completa de um homem. Mas ela nunca imaginou que também teria a primeira vez sendo alimentada por um homem. Neste momento, Liu Huyan mantém a boca fechada com força, recusando-se a beber. E você não se apressa, coçando o queixo dela. Coma direitinho. Assim você vai ficar bem. Abra a boca. Mas, não importa o quão gentil você seja. Ela continua fechando a boca com determinação. Depois de tentar por alguns minutos e ver que ela não coopera, você abre a boca dela com os dedos. E Liu Huyan morde de volta, mas ela só usa os molares laterais para morder levemente. Não tem muita força. No segundo seguinte, você aproveita a oportunidade para enfiar a mamadeira na boca dela. No momento em que o bico entra na boca, Liu Huyan quase engasga e engole por instinto. Acabou. Imediatamente, a expressão de Liu Huyan fica sombria. Ela realmente foi alimentada por um homem. E ainda engoliu. Nesse momento, as defesas internas de Liu Huyan desmoronam repentinamente. Deixa pra lá. Beba mais leite para fortalecer este corpo de gato, afie as garras e os dentes. Ele jurou que ia te morder até a morte. Depois de beber uma garrafa, você o colocou de lado satisfeita. Então você começou a trabalhar, enquanto Liu Huyan observava silenciosamente seu plano de trás. Essa olhada durou 2 horas e meia. Esse cara tem uma clareza de pensamento assustadora. Conseguiu captar 3 problemas cruciais depois de ler apenas uma vez. Ele é realmente inteligente. Se não fosse tão cachorro. Justamente quando Liu Huyan estava perdido em pensamentos, de repente sentiu algo pressionando seu abdômen. Ele voltou a si, olhou para baixo e ficou imediatamente paralisado. Seu rosto bonito estava enterrado na barriga dela. E ainda estava se esfregando para lá e para cá. Do seu ponto de vista, era raro o gato não resistir muito. Naturalmente, você não perderia essa oportunidade de abraçar o gato. Aquela sensação suave é realmente reconfortante. No entanto, você estava relaxado. Liu Huyan, a gata, ficou paralisada. As 4 patas suspensas rigidamente, completamente perplexa. Tum tum tum. Ele sentiu que seu coração ia explodir. O rosto de um homem realmente se esfregou na barriga dela. Esse tipo de contato íntimo é demais para um novato que nunca namorou. Após 2 segundos e meio de confusão, Liu Huyan começou a se debater desesperadamente. Seu malvado. Me solte. Miau. No segundo seguinte, as garras dele também bateram sem cerimônia no seu rosto. Felizmente, ele não foi tão cruel, não te arranhou. Vendo o outro lado ficar furioso de vergonha, você começou a dar uma lição de moral com razão. Eu, como seu dono. Qual o problema em te dar um beijo? Dono? O dono pode beijar o gato à vontade? O gato não tem direitos? Você é parente de um husky? Liu Huyan reclamou algumas vezes. Só então percebeu que algo estava errado. Que dono? Ela é a CEO do Grupo Kunlun. Você é quem é o empregado. Talvez as ações íntimas de agora tenham causado confusão nos pensamentos de Liu Huyan. Então,
ele decidiu se esconder embaixo da mesa de centro primeiro. E você olhou para o gato debaixo da mesa e disse: 2 beijos não fazem cair pelo. Não seja tão mesquinho, certo? Imediatamente Liu Huyan revirou os olhos e cooperou com um som de respiração para assustar. Vendo a reação tão intensa do gato, você esticou as mãos. É a primeira vez, né? É normal ficar animado. Aos poucos você se acostuma. Tudo bem. Eu vou te dar um tempo. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou confusa. Se não sabe falar, não fale. 10 minutos depois, você cortou uma melancia da cozinha para desfrutar sozinho, enquanto Liu Huyan se escondia embaixo da mesa de centro. Tentando se acalmar, mas também pensando em como ela, como CEO, chegou a essa situação lamentável, e você é apenas um empregado. No máximo, um tratador de areia sanitária, e agora está relaxando, comendo melancia e assistindo a um filme. Indignada, Liu Huyan decide mordê-lo imediatamente. E então se encolher rapidamente para baixo da mesa de centro, torcendo para que a melancia em sua mão caia no chão, imaginando você olhando para a melancia quebrada. Com uma expressão arrogante, Liu Huyan sente uma onda de satisfação interior. Num instante, ele ataca de repente, mas você já percebeu e congelou, levantando levemente o pé. Esmaga as costas dele sob o pé. Instantaneamente, a expressão no rosto de Liu Huyan desaparece. Ele confirmou: você é seu nêmesis nesta vida. No segundo seguinte, você pega o pescoço dele e o levanta. Seu mestre se chama Ma, que te ensinou a não ser leal. Dito isso, você coloca o gato no sofá, segurando com uma mão e acariciando seu queixo com a outra, por 40 minutos inteiros. Finalmente, ele não aguenta mais. Esse homem fedorento gosta tanto de tocar no queixo, não é? Vou ver como vou usar minha identidade de CEO amanhã para tocar no seu queixo. E você gosta de jogar água, não é? Liu Huyan já decidiu. Ou ele ou esse homem fedorento deve morrer primeiro. Só assim esse assunto pode ser resolvido. Finalmente, depois de passar das 10h30 da noite, você toma um banho e se prepara para dormir. Liu Huyan originalmente queria se esconder debaixo do sofá para escapar, mas você ainda a encontrou. Ainda vai dormir comigo. Dizendo isso, você pega o gato e entra no quarto, até mesmo trancando a porta de propósito. E assim, uma pessoa e um gato deitados na cama. Liu Huyan sente o leve cheiro de sabonete do seu corpo. Ele rapidamente ajusta a respiração. Para se acalmar, eu absolutamente não posso adormecer hoje. Depois que ele adormecer, eu vou me esconder debaixo da cama e então acordar às 4h40 da manhã. No entanto, depois de 5 minutos, Liu Huyan respirou suavemente e adormeceu. Quando ela abriu os olhos novamente, Liu Huyan controlou a respiração e olhou para você de lado. Seu cabelo adormecido caía naturalmente nas bochechas, parecendo gentil e bonito. No segundo seguinte, um rubor subiu instantaneamente no rosto de Liu Huyan. Ela rapidamente desviou o olhar e se preparou para sair da cama. Mas assim que ela quis se mover, azar, ele descobriu que sua mão, na verdade, estava em sua barriga. E agora ele não é um gato. Liu Huyan podia sentir sua grande palma e a temperatura do seu corpo. Em apenas 3 segundos, seu rosto ficou vermelho a uma velocidade visível a olho nu. Seu homem fedorento, onde estão suas garras? No final, ele só conseguiu suspirar impotente. Deixa pra lá, não é a primeira vez que isso acontece. Em seguida, ela gentilmente soltou sua mão. Virou-se, abriu a porta e saiu do quarto. Como da última vez, ele roubou uma peça de roupa e voltou para o apartamento ao lado. Trocou de roupa e voltou para pendurar sua roupa, fechando a porta suavemente. Ele se encostou na porta levemente fria. Só então o rubor nos lábios finos de Liu Huyan começou a desaparecer lentamente. Homem idiota! Liu Huyan mordeu os lábios, murmurou baixinho e então se levantou para descer. 7h30 da manhã. Depois de acordar, você estende a mão para o lado por hábito. Descobre que está vazio. Pequena Mimi, você chama. Ninguém responde. Então você se levanta e procura por toda parte, mas ainda não a encontra. Essa criatura realmente consegue abrir a porta sozinha. Você já suspeitava disso da última vez que Mimi fugiu. Ele sabe abrir fechaduras. Parece que terei que tomar precauções antes de dormir no futuro. Neste momento, Liu Huyan retorna ao escritório. Ela arruma o cabelo e de repente se lembra de como você a tocou ontem. E foi tocada por mais de 2 horas. Quanto mais ela pensa nisso, mais irritada Liu Huyan fica, e ela pega o celular sem expressão para pesquisar. Gatos podem matar cachorros? Ah, esqueci. Da Xiong é tecnicamente um ser humano, não um cachorro puro.
Então Liu Huyan silenciosamente mudou o cachorro para a pessoa. Gatos podem matar pessoas? Os resultados da pesquisa dizem que não. No entanto, Liu Huyan lambeu os lábios rosados e enviou uma mensagem para sua melhor amiga, Huang Ruhua. Se você quiser se vingar de um homem, o que você faria? Huang Ruhua sentiu o cheiro de fofoca e perguntou curiosamente. Quem é? Eu o conheço? Ele é bonito? Ao ouvir isso, Liu Huyan corou e respondeu com os dentes cerrados. Não tenho nenhum relacionamento com ele, especialmente contato físico. Você entende? Ao ouvir isso, Huang Ruhua simplesmente não consegue acreditar. Vocês tiveram contato físico? Quando estou te fazendo perguntas, você apenas responde e não me faça mais perguntas. Tudo bem. Se fosse eu o faria se apaixonar por mim. E então o abandonaria. Ao ouvir essa resposta, Liu Huyan ficou atordoada. Ela não tem nenhuma experiência nessa área. E então a voz fofoqueira de Huang Ruhua soa novamente. Você está gostando um pouco dele? Se você realmente quer se vingar, pode me procurar. Eu te ensino, não precisa mais falar. Liu Huyan abaixou o celular e abanou o rosto com a mão até o rubor desaparecer. Então, notificou o assistente para preparar o seminário que aconteceria em breve. Do outro lado, você chegou à empresa e se preparou para se levantar e pegar água. Assim que você saiu, o líder do grupo se aproximou e disse, pessoal, parem um pouco. Teremos um seminário às 8h30. Nosso grupo precisa que alguém participe. Ouvi dizer que a CEO Liu também estará presente. Alguém se voluntaria? Esse tipo de seminário é um incentivo para os melhores funcionários, mas para os outros, ir não serve de muito. Portanto, os colegas não estavam muito interessados em ir justamente quando todos estavam discutindo. Pang Gao se levantou abruptamente. Levantou a mão bem alto, vendo o líder do grupo olhando para Pang Gao surpreso. Você vai? Não, eu inscrevi o da Xiong. Depois de dizer isso, Pang Gao secretamente se alegrou. Ele, como principal fã de CP, tinha que agir, criando primeiro uma oportunidade para Da Xiong e Liu Huyan se encontrarem. Quem sabe isso se tornará realidade no futuro. E assim o líder do grupo inscreveu seu nome no departamento. Depois de um tempo, Pang Gao viu você voltando lentamente. Aproximou-se rapidamente e disse, Irmão Xiong, tenho boas notícias para você. Você vai participar de um seminário em breve. A CEO Liu também estará presente nessa reunião. Sua chance chegou. Você está muito bonito hoje. Não precisa se vestir especialmente. Ao ouvir isso, você ficou atordoado por 2 segundos antes de perguntar desconfiado. Você me inscreveu? Eu não quero ir. No entanto, antes que você pudesse terminar de falar, Pang Gao já estava rindo alegremente. Irmão Xiong, você é o cara mais bonito da nossa empresa. Vá mostrar seu rosto. A CEO Liu certamente ficará impressionada com você. Quem sabe a oportunidade não surge assim. Além disso, a lista do líder do grupo já foi enviada. Ao ouvir isso, você só pôde balançar a cabeça impotente, já que Pang Gao se vendeu. Então, ele também tem que pagar o preço. Então, você trocou o seminário de 20 minutos por um ensopado quente. Quando a reunião começou, Liu Huyan entrou na sala de conferências com sua equipe. Todos se levantaram e cumprimentaram a CEO Liu em uníssono. Liu Huyan, com uma expressão calma, olhou ao redor. E quando estava prestes a pedir a todos que se sentassem, de repente viu você sentado no meio da multidão. Ela ficou imediatamente atordoada. Como esse homem está aqui? Seu rosto imediatamente retomou a calma. Não é nada. Só me lembrei do meu cachorro. Venham, sentem-se. Vamos começar a reunião. Embora sua expressão estivesse calma, seu pescoço ficou levemente avermelhado. Ele não fazia ideia de que encontraria aquele sujeito canalha em tal situação. A reunião começou oficialmente. Um funcionário exemplar apresentava um caso, mas Liu Huyan estava um tanto distraída. Em sua mente, sempre flutuava a sensação de ser maltratada por você. Aquele constrangimento era difícil de esquecer. Ele estava sentado na frente da sala de reuniões. E você estava sentada no canto. Os dois estavam muito distantes, mas por alguma razão. Só de pensar em estar no mesmo ambiente que aquele sujeito canalha, seu coração não conseguia se acalmar. Ainda bem que os curtos 20 minutos passaram rapidamente. Após algumas palavras simples, Liu Huyan anunciou o encerramento da reunião. Em seguida, o olhar de Liu Huyan varreu a todos, mas na verdade, ele só conseguiu ver claramente o rosto daquele sujeito canalha. Depois de observar você partir, ele se virou e saiu da sala de reuniões. No momento em que saiu pela porta,
Liu Huyan repetiu isso para si mesma, mas ao mesmo tempo, inexplicavelmente, sentia uma pitada de decepção. Nesse momento, o assistente atrás dele perguntou de repente: Presidente Liu, quer que eu te ajude a investigar as informações do funcionário sentado no canto? 20 minutos de reunião. Você o observou 15 vezes? Assim que ouviu isso, Liu Huyan ficou perplexa. Ela o observou 15 vezes? Será que foi tão frequente assim? Mais rapidamente, Liu Huyan respondeu, fingindo calma. Eu só achei o rosto dele familiar, por isso prestei mais atenção. Mas acho que confundi a pessoa. O assistente percebeu, aliviado. Ah, entendi. Eu estava pensando que você estava interessada nele. Impossível. Imediatamente, o tom de Liu Huyan aumentou um pouco, sem que ela percebesse. A normalmente calma Liu Huyan agora parecia extremamente nervosa. Neste momento, volte você também ao seu posto de trabalho. Enquanto isso, Pan Yagao perguntou, cheio de expectativa. E então? Viu a CEO Liu? Sentiu o coração acelerar? Ao ouvir isso, você pensou um pouco e respondeu. Vi, mas estava ocupado demais olhando para o celular e ouvindo os relatórios deles. Não senti mais nada. Ah, minhas fantasias de chip foram por água abaixo. Vendo a expressão de lamento da minha amiga, você mal consegue conter o sorriso no canto da boca. Não tem problema. Mesmo que você tenha perdido seus sonhos, eu ganhei um jantar de fundi. Nós dois temos um futuro brilhante nos esperando. Por volta das 18h10, você saiu do elevador do seu andar. Neste momento, você está um pouco nervoso, sem saber se Xiaomi voltou. Você espera ouvir o miado do gato. Mesmo esticando os ouvidos e chegando à porta de casa, não ouvi nenhum som. Será que ele não voltou? Pensando nisso, você suspirou e digitou sua impressão digital para abrir a porta. No entanto, no momento em que a porta se abriu, você ficou perplexo, vendo um gato tricolor arranhando o sofá. Ao lado do copo de água na mesa, havia vestígios de água. Não é difícil adivinhar que o gato lavou os pés no seu copo de novo. O gato não tinha saído de manhã? De repente, você ficou confuso, mas quando Liu Huyan viu sua expressão de perplexidade, ela secretamente se alegrou. Esse homem tolo nunca imaginaria que a senha de casa foi decifrada. Antes de sair do trabalho, Liu Huyan acessou deliberadamente o sistema de recursos humanos para verificar seus dados. Com certeza, como esperado, a senha da sua casa era o seu aniversário, então depois de sair do trabalho às 4 da tarde. Ela foi a primeira a entrar em casa, mas depois de entrar, quanto mais pensava, mais sentia que não podia mais tolerar seu bullying. Então, ela deliberadamente estragou seu sofá e se entregou à destruição o máximo que pôde. Embora achasse que poderia ser repreendida por você. Mas ela decidiu aprontar primeiro. Neste momento, você deslizou o dedo no celular por alguns segundos e fechou a porta. Então, trocou os sapatos por chinelos e se aproximou. Vendo isso, Liu Huyan ficou um pouco tensa, mas não se esquivou. Ela estava pronta para receber uma enxurrada de repreensões suas, mas depois que você se aproximou, apenas se agachou e acariciou sua cabeça. Eu pensei que você tinha fugido de novo. Não fuja sempre. Não te vi de manhã. Eu sentirei sua falta. Liu Huyan sentiu seu coração acelerar ao ouvir essas palavras. No segundo seguinte, ela levantou a cabeça e bufou, xingando você. Homem tolo, que besteira você está dizendo? Credo. Quem quer que você sinta a minha falta? Olhando para o gatinho ameaçador, você estalou a língua 2 vezes. Seja educado com seu dono. Depois que as palavras caíram, o pelo do gato se arrepiou instantaneamente. Mas você pressionou o pescoço dela com a mão e esfregou sua cabeça. Eu sou tão bom para você. Eu peço comida para a viagem e compro carne para você comer. Compro carne para comer. Acabou assim. Apenas disse para não fugir e não se culpou. De repente, Liu Huyan se sentiu um pouco confusa. Homem fedorento, eu lavei meus pés no seu copo. E o sofá também foi arranhado por mim. Você não deveria estar furioso? Justamente quando Liu Huyan estava atordoada. Você largou o celular e olhou para o gato novamente. Continue arranhando. Se estragar, é só trocar por um novo. Até o copo eu te dei. Você pode usá-lo especialmente para lavar os pés. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou atônita. Ela fez uma careta para você e se virou para correr. Ela se escondeu em um canto, observando você atentamente. Como ela não imaginou que se esforçaria tanto, cansando as garras, só para ver você angustiado e irritado. Só de pensar na sua expressão, Liu Huyan se sente aliviada. Mas você não ficou irritado. E isso a deixou ainda mais frustrada.
Em seu coração, há um sentimento indescritível. Desde que se lembra, a família de Liu Huiyan sempre foi muito rigorosa com ela, e ela correspondeu às expectativas. Cresceu e aprendeu completamente de acordo com as expectativas da família, e finalmente se tornou a CEO, mas no fundo não era nada feliz. Quem disse que os homens devem assumir a responsabilidade? Mulheres não podem? Estudantes não podem te julgar? No entanto, quando Liu Huiyan percebeu essas coisas, ela já entendia o quão grande era o grupo Kun Kun e se acostumou com essa identidade. E esse homem fedorento na frente dela parece ser diferente. Ela realmente sentiu um traço de carinho em suas palavras. Mesmo que você tenha cometido um erro, você não a repreendeu. Aconteceu nos últimos 2 dias também. Claramente, ela é apenas uma gata de rua. Mas você continuou procurando por ela. Ela não entende por que você fez isso. Quanto mais curiosa ela fica, mais forte é essa sensação estranha, deixando Liu Huiyan irritada. Justamente nesse momento, o delivery que você pediu chegou. Depois de pegar a carne, você foi para a cozinha para cozinhá-la um pouco. E a gatinha Mimi ao lado te olhou secretamente e de repente se sentiu um pouco mais tranquila. 15 minutos depois, a carne cozinhou. Você coloca as luvas e a desfia, esperando esfriar completamente. Então, pegue um pedaço e ofereça para Mimi. Boa garota, abra a boca e coma um pouco. No entanto, do ponto de vista dela, ela consegue ver a linha clara da sua mandíbula e os abdominais levemente definidos, o que a deixa um pouco desconcertada. Ela rapidamente desvia o olhar. Tudo isso é ilusão. Mesmo que esse homem seja relativamente atraente, isso não muda o fato de que ele é um cachorro. Não posso me deixar seduzir por ele. Liu Huiyan resiste firmemente em seu coração. 2 minutos depois, você olha para a gata com curiosidade e pergunta: você não está se sentindo bem? Quase não tocou na ração. Bebeu só um pouquinho de água. Devo te levar ao veterinário para um check-up. No segundo seguinte, a gatinha se debate e foge, ignorando completamente o que você disse. Mas você não a força. Você se levanta e coloca o resto da carne na geladeira para esfriar, coma quando estiver com fome. Se não comer amanhã, talvez dê tempo de ir ao veterinário. Pensando nisso, você se deita no sofá para assistir a um filme, enquanto Liu Huiyan se espreguiça ao lado, preparando-se para cochilar um pouco, e com medo de perder a hora novamente às 5 da manhã do dia seguinte, Liu Huiyan adormeceu profundamente. Ela teve um sonho, e nele, você estava acariciando a cabeça dela. Ela até se esfregou em você, sentindo-se tão confortável. Impossível. Liu Huiyan abriu os olhos de repente, percebendo que ainda estava escuro lá fora. Eram 4:30 da manhã. Ainda faltava um pouco para a hora de levantar, então Liu Huiyan se levantou e ficou olhando para você, dormindo profundamente. Ao mesmo tempo, um traço de dúvida sobre a vida surgiu em seus olhos. Ela não sentiu nada quando você a colocou na cama perto de você ontem à noite. Será que ela baixou completamente a guarda em relação a esse cara? O mais assustador é que ela teve um sonho assim. Eu não posso aceitar isso. Certo, sonhos sempre são o oposto da realidade. É tudo culpa desse homem cachorro. Definitivamente, foi ele quem me tocou sem permissão e me fez ter esse tipo de sonho. No segundo seguinte, Liu Huiyan pulou para cima, furiosa, caindo diretamente na sua barriga. No entanto, você, ainda adormecido, nem sequer abriu os olhos, apenas estendeu a mão e agarrou as 2 patinhas de Liu Huiyan. Pare com isso, vamos dormir. Vendo isso, Liu Huiyan se debateu algumas vezes. Acabou te mordendo sem querer, e assim que mordeu, Liu Huiyan se arrependeu imediatamente. A língua dela tocou sua mão. Não é como se estivesse lambendo sua mão? E você foi mordido. Um pouco mais acordado, então você acariciou levemente o rabo de Liu Huiyan. Não morda. Dói. Ao ouvir isso, Liu Huiyan reclamou insatisfeita. Doeu o quê? Nem forcei. Nesse momento, você de repente a colocou na sua barriga. E então a cobriu com o cobertor. Durma mais um pouco. E Liu Huiyan se deitou em cima de você. Conseguia ouvir claramente sua respiração e batimentos cardíacos. Originalmente ela queria te provocar mais um pouco, mas no final ficou deitada sem se mexer. Quando deu 7:30 da manhã, você se levantou sem nem abrir os olhos, e começou a tatear ao seu redor com as mãos. Vendo isso, Liu Huiyan levantou a cabeça e miou com desgosto, como se estivesse dizendo: pare de procurar, parecendo um idiota, estou aqui na sua barriga. Depois de um tempo, o homem e o gato se levantaram, e você foi ao banheiro para se lavar. Liu Huiyan fingiu comer alguns bocados de ração para gatos com carne gordurosa. Seu idiota, eu estou comendo.
rejeitando seu carinho, mas o que ela temia aconteceu, você veio direto. E acariciou sua cabeça, apenas coma direitinho. Imediatamente, os pelos de Liu Huyan se arrepiaram. Recuei alguns passos ao ver você mordendo minha cabeça. Ainda não está domesticada. Aproximadamente 10 minutos depois que você saiu, Liu Huyan voltou à forma humana, sua pele alva e leitosa com um leve rubor. Seus belos olhos fixaram-se na porta, com um toque de raiva envergonhada. Que cara safado! Me apalpando todos os dias. Espere para ver, um dia eu vou te amarrar. Apalpar sua barriga. Então, um novo item foi adicionado ao plano de vingança de Liu Huyan. Amarrar esse cara e apalpá-lo. Só de imaginar essa cena, um leve sorriso apareceu no rosto de Liu Huyan. É tão divertido. Fico tão feliz toda vez que penso em pregar uma peça nesse cara safado. Mais feliz do que nunca. Após um breve descanso, Liu Huyan levou um pouco da ração de gato. Despejou parte da água e ainda molhou a areia do gato com água, para que você não suspeite que ela não é mais falsa durante o dia. Depois de fazer tudo isso, ela habilmente vestiu suas roupas e voltou para o apartamento ao lado, trocando para suas próprias roupas. Em seguida, abriu a porta da sua casa com calma e pendurou as roupas de volta no cabide, sem deixar rastros. Liu Huyan disse, você parece muito bem. Aconteceu algo divertido ontem? Ao ouvir isso, Liu Huyan lutou. O que é divertido? Estar com aquele homem fedorento. Onde está a diversão? Apenas sendo sugada, apalpada e incomodada. Pensando nisso, um traço de raiva passou pelo rosto de Liu Huyan, e então ela cerrou os dentes levemente e disse, nada. Só coisas frustrantes. Nada demais. Vá trabalhar. Desculpe, CEO Liu, talvez eu tenha sido intrometido. Depois que Shen Lili saiu, Liu Huyan abaixou a cabeça e começou a trabalhar. Afinal, o feriado do Dia Nacional está chegando. Se aquele homem fedorento estiver sempre em casa, será problemático para ela voltar para lidar com os assuntos da empresa. É melhor fazer o máximo que puder agora. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu e Huang Ruhua entrou. Ela estava segurando um saco de presente. Meu pai pediu para eu te trazer um Jade Coringa. Ganhamos muito desta vez. No entanto, Liu Huyan não se importou. Apenas coloque na mesa. Ajude-me a agradecer ao tio. Ao ouvir isso, Huang Ruhua caminhou até Liu Huyan e fez uma cara triste. CEO Liu, meus amigos de mais de 10 anos não são tão importantes quanto aquele homem, certo? No entanto, Liu Huyan olhou para Huang Ruhua e disse de repente, toque no meu cabelo. Imediatamente, Huang Ruhua ficou surpresa. Ah, você não odeia que toque em você? Quer me fazer tocar para depois me incriminar? Assim, pode tocar. Vendo a expressão séria de Liu Huyan, Huang Ruhua hesitou. Porque desde o ensino fundamental, Liu Huyan de repente não gostava de ser tocada. Naquela época, uma colega tocou acidentalmente no cabelo dela. Liu Huyan não mostrou uma cara boa por 3 dias. Mas, no final, Huang Ruhua ainda colocou a mão na cabeça de Liu Huyan. No entanto, apenas um instante de contato, Liu Huyan recuou, escapando de Huang Ruhua. Ela sabia muito bem que ainda não gostava que tocassem nela. Se fosse como um gato deixando Huang Ruhua acariciar sua cabeça, ela simplesmente não conseguiria lidar com isso e teria que ir embora no dia seguinte. Mas por que ela não se importava que aquele homem tocasse sua cabeça? E até sonhava com coisas daquele tipo? Antes que ela pudesse entender, Huang Ruhua pareceu adivinhar algo. Então, perguntou surpresa, ela tocou na sua cabeça. Imediatamente, Liu Huyan negou em voz alta, não. Vendo isso, Huang Ruhua ficou animada. Você claramente reagiu. Você está estranha. Me diga logo, qual é a relação de vocês? Colegas ou colegas de trabalho? Por um momento, Liu Huyan ficou confusa. Colegas de trabalho, da última vez. Dono e gato. Ao pensar na palavra dono, as bochechas brancas de Liu Huyan instantaneamente coraram levemente. Em seguida, ela cerrou os dentes e respondeu, inimigos. Um de nós dois tem que morrer. Ao ouvir isso, Huang Ruhua se assustou. Sentimentos tão profundos. Acho que você não a odeia de verdade. Mas Liu Huyan rebateu seriamente. Não é verdade. Não tenho nenhum afeto por ela. Ouvindo isso, Huang Ruhua pensou um pouco. Então, perguntou lentamente, se alguém maltratasse essa pessoa, o que você faria? Distraidamente, na mente de Liu Huyan, ela imaginou o homem se transformando em um cachorro. E sendo forçada por ela a acariciar sua cabeça enquanto estava no chão e a comer ração de cachorro. Pensando nisso, imediatamente, Liu Huyan não pôde deixar de rir.
Só de imaginar essa cena, ela se sentia feliz. Mas, no segundo seguinte, Huang Ruhua lançou outra pergunta. Mesmo que ela fosse chamada de lixo por outros e fosse espancada, você ficaria feliz? Num instante, o sorriso de Liu Huiyan parou de repente. Vendo isso, os olhos de Huang Ruhua brilharam e ela continuou a aumentar a aposta. Imagine que ela trabalha muito, mas é repreendida pelo chefe. E, além do mais, a chefe definitivamente estava pegando no pé dela de propósito. O que você faria? Embora não houvesse expressão no belo rosto de Liu Huiyan, as unhas dos dedos que seguravam a caneta estavam pálidas. Ela rebateu a liderança, mas foi inútil. A liderança descontou todo o seu salário e ainda lhe deu 2 tapas. Os colegas ainda estavam zombando dela. Huang Ruhua falou como se fosse verdade. De repente, com um estalo, os olhos de Liu Huiyan ficaram frios. Ela jogou a caneta com força na mesa. Huang Ruhua foi instantaneamente assustada pelo campo de ar frio que emanava. E Liu Huiyan também foi assustada por suas próprias ações. Depois de recuperar a consciência, ela ficou completamente atordoada. Huang Ruhua, ao lado, estava com o rosto cheio de excitação. Viu? Você não a odeia de verdade. Sua orgulhosa. E se eu dissesse que ela está te perseguindo agora? Querendo namorar você? Você aceitaria? Ei, essa pergunta repentina imediatamente fez Liu Huiyan se engasgar. Suas pernas também se juntaram involuntariamente. Depois de um tempo, Liu Huiyan disse lentamente, essa situação é impossível de acontecer. Vendo isso, Huang Ruhua ficou interessada. Por quê? Porque um cachorro não se interessaria por uma pessoa. Liu Huiyan zombou um pouco em seu coração. E então disse calmamente, talvez ela não me ache nada demais. Ao dizer isso, os cantos da boca de Liu Huiyan se contraíram ligeiramente. Havia uma pequena queixa em seu coração que nem ela mesma percebeu. Ela se lembrou da cena da reunião daquele dia. Todos os outros funcionários a estavam espiando. Somente aquele homem estava brincando com o celular ali. O celular era tão interessante assim? Mais tarde, Liu Huiyan pensou cuidadosamente sobre isso e sentiu que aquele homem poderia realmente não a achar bonita. No entanto, Huang Ruhua ouviu essa resposta. Não foi apenas chocada, mas simplesmente não conseguia acreditar. Você deve saber que Liu Huiyan tem traços faciais delicados. E um corpo incrível, especialmente a cintura e as pernas. Sempre que Huang Ruhua, essa mulher, quer tocá-las, alguém realmente acharia Liu Huiyan feia? Huang Ruhua ficou atordoada por 5 segundos antes de dizer. Absolutamente impossível. Mas Liu Huiyan ainda disse desanimadamente, talvez ela tenha problemas de visão. Ficou cega depois dos 40. Então chegue mais perto, deixe-a te ver. Ao ouvir isso, Liu Huiyan olhou friamente para Huang Ruhua. Ela já não conseguia distinguir o que era sarcasmo e o que era sinceridade. Mas ela tinha muita certeza de que era verdade que aquele homem não a achava bonita. Era falso que ele tinha problemas de visão. Vendo isso, Huang Ruhua estendeu as mãos e encolheu os ombros. Minhas perguntas de hoje terminaram. Vou voltar para organizar tudo. Da próxima vez eu pergunto de novo. Ao dizer isso, Huang Ruhua pegou alguns pedaços de nozes embaladas na mesa e saiu. Enquanto Liu Huiyan massageava seus cabelos de forma irritada, ela chamou o assistente e instruiu os gerentes de cada departamento. Para realizar uma reunião interna e fortalecer a cooperação entre os departamentos, eliminando o fenômeno de predação no local de trabalho. Quando deu 6:30 da tarde, você voltou para casa e, de forma incomum, viu a gata tricolor sentada no sofá muito obediente. Saiba que ontem esse cara não parava de arranhar o sofá, então você acariciou o gato e perguntou sorrindo, Mimi, estava com saudades de mim sozinha em casa? Ao ouvir isso, Liu Huiyan zombou, com saudades de você? Sentindo falta do cheiro canino? No entanto, você não faz ideia do que pequena Mia está pensando depois que você se trocou. Imediatamente, ela pulou no sofá, abraçou o gato e respirou fundo. No entanto, no momento em que foi tocada, o corpo de Liu Huiyan ficou levemente rígido. Agora ela tinha certeza absoluta. Você tocar a cabeça dela não a incomoda tanto, e não é só quando ela está na forma de gato que ela não se opõe. À tarde, ela pensou secretamente, se ela estivesse em forma humana e Da Xiong tocasse sua cabeça. Ela não parece se importar também. Definitivamente, ela foi forçada a se acostumar. No final, Liu Huiyan só conseguiu encontrar uma desculpa para se consolar. Nesse momento, você recebeu uma mensagem de sua mãe. Tem algum plano para o Dia Nacional? Você vai voltar? Já faz mais de 3 meses que você começou a trabalhar e ainda não voltou para casa.
É natural que a família se reúna nas férias, mas considerando que meus pais sempre estiveram no campo e não costumam ir à cidade grande. Então, você decidiu deixar seus pais virem para a cidade para brincar por alguns dias. Depois de conversar, você olhou para Liu Huyan, que parecia um pouco distraída, e disse: Meus pais virão durante o feriado nacional, eles são muito legais, você não precisa se preocupar com eles. Assim que ele disse isso, ele já tinha conhecido todas as figuras famosas e importantes nos círculos ricos da capital. Essas pessoas tinham pelo menos 57 anos, todos eram mais velhos, mas ele nunca se sentiu nervoso perto deles. Mas só de pensar em conhecer seus pais, ele ficou muito ansioso. Se acalme. Eu sou apenas um gato, certo, mesmo que eu conheça os pais dele. Não tem outro significado. Liu Huyan tentou se acalmar, depois de alguns minutos. Liu Huyan ainda estava um pouco nervosa, e também havia uma sensação inexplicável de perda, conhecer os pais desse homem na forma de um gato. Mesmo se os encontrasse, quando ela voltasse a ser humana, ela não teria nenhum envolvimento profundo com este homem e seus pais. É melhor confessar diretamente a este homem, seus pensamentos têm estado um pouco confusos nestes dias. É melhor dizer a verdade, não, se eu contar a este homem. E se ele não aceitar? Enquanto Liu Huyan hesitava, duas mãos de repente colaram em suas costas. Então, aquelas mãos começaram a esfregar ao longo de seus pelos. Seus movimentos são realmente rápidos. Até um massagista profissional elogiaria sua técnica. E Liu Huyan ficou completamente atordoada. Você quer viver esfregando pelos? Quer me esfregar até a morte? Você esfregou continuamente por 5 segundos antes de parar. Com um rosto amigável, disse, de qualquer forma, seu pelo já está todo arrepiado, vou te ajudar a arrumar. Cada palavra sua exala um cheiro canino. O olhar de Liu Huyan gradualmente revelou um traço de intenção assassina. Ele teve um novo plano. Que piada! Confessar o quê? Hoje ele vai morrer junto com este homem. Ninguém vai sobreviver. Seu bastardo! Com um miau, Liu Huyan pulou diretamente em você. Ele não se importou se te lamberia ou não. Definitivamente vou te morder até a morte. Você naturalmente sabia que ele não estenderia as garras, então sorriu e começou a brincar com ele. E assim, um humano e um gato se acariciaram por mais de 10 minutos. Só então Liu Huyan se cansou. Ele foi acariciado por todo lado e não conseguiu morder o homem. Então, ele se virou e pulou do sofá. Ele foi até a varanda e deitou, não querendo mais te dar atenção. Vendo isso, você também o seguiu. Sentou-se no chão ao lado do gato e disse: O que foi? De mau humor. Que tal te dar mais um petisco de gato à noite? Eu também comprei comida liofilizada. Chegará amanhã. Ao ouvir isso, Liu Huyan apenas balançou o rabo casualmente, sem nem mesmo abrir os olhos. Vendo isso, você estendeu a mão e tocou sua cabeça. No entanto, Liu Huyan estava sem expressão e não se esquivou mais, mas estava pensando. Espere você dormir e veja como vou te morder, trabalhando o dia todo. Voltando para casa para te acariciar e devagar, me sinto particularmente à vontade. Quero gastar o tempo como quiser, fazer o que quiser, vendo você tão confortável. Liu Huyan balançou o rabo e de repente se sentiu menos irritada. Por que essa vida? Ele também gosta bastante. Mas assim que o pensamento passou, você de repente beliscou suas duas orelhas e as puxou para cima. Em um instante, Liu Huyan sentiu a sensação de quando um elástico está muito apertado ao amarrar um rabo de cavalo. Parece que o couro cabeludo foi puxado junto. Miau! Imediatamente, Liu Huyan reclamou. E mostrou os dentes para você. Ele realmente teve a ilusão de que gostava dessa vida. Não. A vida pacífica é apenas uma ilusão. Ele e esse homem canalha são inimigos jurados. Logo chegou o dia anterior ao Dia Nacional. É também o dia em que seus pais estão se preparando para vir. Às 6h30, você volta para casa como de costume. Assim que entra pela porta, Liu Huyan ficou tão assustada que deu um salto para trás. Ela pensou que eram seus pais que tinham chegado. Ainda bem. Era só aquele homem canalha. Nesse momento, você caminhou até ela e disse sorrindo: Meus pais estão quase chegando. Deixe-me apresentá-lo a eles. Não fique nervoso. Eles são pessoas muito boas. Ouvindo isso, Liu Huyan sorriu com desdém. Eu teria medo? Que piada! Que tipo de tempestade ela nunca viu antes? Então, Liu Huyan se virou e caminhou em direção à varanda. Ela planejava ficar brava por um tempo. Uma coisinha dessas. Ele não só não estava nervoso, mas também estava com vontade de dormir. Mas assim que deu 2 passos, ouviu a voz do homem canalha. Xiaomi,
Por que você está andando com o mesmo lado do corpo? Só você tem olhos afiados. Se você não sabe falar, pode calar a boca. Imediatamente, Liu Huyan ficou irritada e furiosa, e repreendeu você. Então correu para a varanda. Vendo isso, você sorriu e, em seguida, foi arrumar um quarto. Quando deu 7h15, você ouviu passos no corredor e se levantou rapidamente para abrir a porta. Viu um casal parado do lado de fora da porta. O homem se chamava Sudahai, usava óculos. Tinha metade do cabelo branco e um rosto gentil. A mulher se chamava Zhao Li, com algumas rugas no rosto, mas com um rosto rosado. Mas ambos pareciam muito fáceis de lidar. No entanto, mesmo assim, Liu Huyan olhou para as duas pessoas na porta e ainda se sentiu inexplicavelmente um pouco nervosa. E assim, você ajudou seus pais a carregar a bagagem e os levou para dentro do quarto. E desde o momento em que seus pais te viram, eles estavam sempre perguntando sobre seu bem-estar. Finalmente, depois de meia hora, Zhao Li descansou um pouco e então olhou para o gato no sofá. Que lindo! Esses gatinhos são os mais fofos. Além de bonitos, eles são saudáveis. Zhao Li disse enquanto caminhava em direção a Liu Huyan. Vendo isso, Liu Huyan recuou alguns passos nervosamente. Mesmo que ela se transformasse em gato, não gostava que outras pessoas a tocassem. Cercando você, seu homem canalha. Gritando que a ração canina excede 50%, não é considerada uma pessoa. É um caso especial. Nesse momento, você caminhou sorrindo e disse: Mãe, não toque nela. Ela é uma gata de rua. Talvez não se acostume muito com estranhos. Ao ouvir isso, Zhao Li se sentiu um pouco arrependido. Ok, então vou cozinhar primeiro. Vocês estão com fome? Depois de dizer isso, Zhao Li entrou na cozinha. No entanto, no segundo seguinte, um som de soluço veio de dentro. Sua cozinha não parece ser um lugar onde você cozinha com frequência. Jogue fora os sacos de entrega, não é? Eu já disse, comer comida de entrega com frequência não é saudável nem higiênico. Cozinhe um macarrão para você quando tiver tempo. Não seja sempre tão preguiçoso. Talvez seja porque estamos separados há muito tempo. Desde que Zhao Li te viu, parecia que havia um monte de coisas para dizer. E Sudahai sorriu e disse para você: Sua mãe está com saudades de você. Liu Huyan estava ouvindo silenciosamente a conversa de sua família. Os pais desse homem-cachorro parecem ser bons. Como pode ter nascido um Daxion com tanta qualidade de cachorro? Ele está confuso. Em menos de meia hora, o cheiro do molho de feijão frito se espalhou. Logo, Zhao Li rapidamente serviu 3 tigelas de macarrão. Percebeu que não havia preparado a porção do gato, então perguntou: O que é Xiaomi? Ao ouvir isso, você sorriu. Geralmente a ração para gatos com um pouco de carne. Mas ele não tem um horário fixo para comer. Ele vai comer sozinho quando estiver com fome. Não precisa se preocupar. Ao ouvir isso, Zhao Li te encarou ferozmente. Aprendeu comigo, não é? Já te disse muitas vezes. Uma dieta regular é boa para o estômago, mas você não ouve. E Liu Huyan, ouvindo, de repente, sentiu-se feliz. Homem-cachorro, chegou o dia em que você também é ensinado. Ah, que bom que disse. E você, diante da tagarelice da mãe, só consegue estender as mãos impotente. Tentarei ser o mais regular possível. Então pegou os pauzinhos e mexeu o macarrão. O rico aroma do molho e o aroma da carne moída envolvem uniformemente cada fio de macarrão. O calor e o aroma vieram em seu rosto. Em seguida, você começou a comer avidamente. Instantaneamente, uma expressão de satisfação apareceu em seu rosto. Ainda é o sabor familiar. No entanto, neste momento, Zhao Li perguntou de repente: Você está namorando? Ao ouvir isso, as orelhas de Liu Huyan se moveram instantaneamente. E você mordeu o macarrão e balançou a cabeça para indicar que não estava namorando. Zhao Li parecia um pouco ansioso. Você não é mais tão jovem. Deveria encontrar alguém. Quando eu tinha a sua idade, você já tinha 1 ano de idade. Instantaneamente, Liu Huyan ficou atordoada. Por que isso soa tão familiar? Parece que minha mãe também disse algo semelhante. Ai! O mesmo mundo, a mesma mãe. E você ainda continua comendo macarrão. Disse calmamente. Qual a pressa? Nem eu estou com pressa. Namorar, pelo menos alguém pode cuidar de você. Se quiser que alguém cuide de você, eu arrumo um ajudante, não preciso namorar. Além disso, sua visão está errada. Namorada deveria me cuidar naturalmente, namorado deveria gastar dinheiro com a namorada naturalmente. Espero que minha vida seja minha, não influenciada pelas ideias dos outros. Diante de sua torrente de palavras,
E como tudo que você disse é verdade, Ao Li ficou momentaneamente sem palavras. E Liu Huyan olhou para suas costas, um pouco atordoada. Será que esse garoto consegue ler mentes? Por que essas palavras? Ele também pensou em dizer quando tinha 12 anos, mas não disse na época. E hoje? Esse garoto realmente disse essas palavras. Ouvindo suas palavras, Liu Huyan sentiu um momento de alívio. A estranha sensação em seu coração se tornou mais clara, mais forte. E Zhao Li, depois de ouvir suas palavras, ficou sem palavras por um momento. Neste momento, Sudarra expressou sua concordância. Daxion está certo. Nós dois também tivemos um amor livre. Por que você sempre interfere nos sentimentos do seu filho? Então Sudarra olhou para você. Embora eu te apoie, você pode dizer que tipo de garota você gosta, certo? Liu Hui ouviu isso. E imediatamente virou a cabeça, olhando fixamente para você. Apesar de parecer arrogante, que tipo de garota o garoto gosta, que tem a ver comigo? No entanto, suas orelhas ainda se ergueram secretamente. Diante da pergunta do pai, ele estava um pouco perdido no chão. A garota que o garoto gosta parece ser completamente diferente dele. Mas quando ele tinha 12 anos, ele também sonhou em se tornar uma pessoa assim. Será que a personalidade dele funciona? Espere, o que importa se funciona ou não? Instantaneamente, Liu Huyan acordou de repente e explodiu imediatamente. Ela não tem interesse no garoto. Por que comparar a si mesma com o tipo ideal dele? Isso definitivamente não está certo. Imediatamente, Liu Huyan virou a cabeça e gritou miau em sua direção. Então, ela se virou e correu para a varanda, escondendo-se embaixo da cadeira. Ela não quer ouvir as besteiras do garoto. Ouvir isso deixa seu humor confuso. Vendo o comportamento incomum do gato, Ao Li e Sudarrai perguntaram ao mesmo tempo, Xiaomi está bem? Ouvindo isso, você sorriu e disse, está tudo bem, talvez esteja sonhando. No segundo seguinte, Zhao Li mudou de assunto. É só isso. Não tem mais nada? Ainda tem que ser bonita? Você diz isso como se fosse óbvio. Se for bonita, meus critérios serão mais brandos. Ao ouvir isso, Sudarrai imediatamente elogiou. Não é à toa que é meu filho, que oratória elegante. Assim que terminou de falar, Zhao Li o encarou, e Sudarrai imediatamente se corrigiu. Não podemos julgar apenas pela aparência, o caráter também é importante, claro. O caráter é essencial. Não gosto de pessoas que se esquivam da responsabilidade, mas odeio ainda mais quem assume toda a culpa. Liu Huyan estava ouvindo ao lado, com a mente um pouco distraída, embora não quisesse admitir. Ela realmente achava que o que aquele garoto irritante dizia era interessante de ouvir. Falando em ser bonita, Liu Huyan de repente se sentiu um pouco desanimada. Ela se considera bonita? Aos olhos desse cara, provavelmente não. Ele tem problemas de visão. Pensando nisso, Liu Huyan balançou o rabo insatisfeita. Bah! Após o jantar, Zhao Li foi lavar a louça. Você propôs a ideia de levar seus pais para passear amanhã, para ver a cerimônia de achamento da bandeira e depois visitar a Grande Muralha, e claro, as especialidades locais da Grande Muralha. Bolinhos de carne com porta de prego, leite de soja fermentado e bucho frito. Quando se tratava de passeios, tudo bem, mas quando se falava de comida, uma expressão estranha apareceu no rosto de Zhao Li. Leite de soja fermentado? Acho que não vou gostar de beber. Ao ouvir isso, você sorriu. Não diga isso, até alguns moradores locais não gostam de beber. Experimente! Para aumentar seu conhecimento. Depois de lavar a louça, Zhao Li olhou para o quarto. E então a voz pedindo casamento soou novamente. Então, há alguma garota ao seu redor que atenda aos seus requisitos? Assim que essas palavras foram ditas, as orelhas de Liu Huyan se mexeram, e você balançou a cabeça, indicando que ainda não, por enquanto. Então, procure ativamente. Eu prefiro ser passivo, ou esperar pelo destino. Ok, vá tomar banho e dormir. Amanhã vamos comer leite de soja fermentado e pão frito. Temos que acordar cedo. Depois de dizer isso, você se virou e correu para o lado de Liu Huyan, segurando seu pescoço. Gatinha, também devemos dormir. Ao sentir seus dedos coçando suavemente sua barriga, Liu Huyan imediatamente miou insatisfeita. Cara irritante, isso é demais. Se já não bastasse ser fraca, ainda fica pegando e apalpando sem parar. E ainda por cima morre. Liu Huyan queria te morder, mas considerando que os pais do cachorro humano estão ali, ela se conteve. Esperou até às 11 da noite. Você lavou as mãos e deitou na cama. E Liu Huyan foi colocada ao seu lado. Neste momento, Liu Huyan está inexpressiva.
olhando para o teto, como se estivesse acostumada, justamente quando ela estava distraída. De repente, você a chamou, Xiao Mia. Logo depois, ouviu-se um miado em resposta. No entanto, você riu e disse, não é nada. 15 minutos depois, Liu Huyan estava quase adormecendo. Você a chamou de novo, Xiao Mia. Obtendo a mesma resposta, um miado. Parece que não é nada. Mais um pouco. Xiao Mia. Miau. Ainda não é nada. Eu só vim ver se você já dormiu. Estou com um pouco de insônia. Ao ouvir isso, Liu Huyan imediatamente praguejou em seu coração. Você não pode ser normal? Não consegue dormir e não deixa o gato dormir? Já que é assim, nós dois não vamos dormir. Mas justamente quando Liu Huyan planejava se virar para te enfrentar, você gentilmente acariciou a cabeça dela e disse, durma bem. Imediatamente Liu Huyan ficou alerta. Mas desta vez, você realmente fechou os olhos e dormiu. Lembre-se, Liu Huyan imediatamente tirou a cabeça da sua palma. 2 carícias são suficientes. Ainda quer ficar apalpando a noite toda? Pensa que eu não tenho limites? Na manhã seguinte, às 6h30, depois de uma rápida higiene, você saiu com seus pais. E Liu Huyan esperou 10 minutos. Voltou para o apartamento ao lado, pegou o celular e enviou uma mensagem para Huang Ruhua. Preciso te perguntar uma coisa. O que significa quando um cara diz que gosta de ser passivo? Instantaneamente Huang Ruhua respondeu em segundos. Só de você mencionar isso, meu sono some. É óbvio, né? Ele não gosta de tomar a iniciativa de perseguir os outros, gosta de ser perseguido. Ah, você vai partir para o ataque. Ao ouvir isso, o belo rosto de Liu Huyan ficou vermelho na hora. Imediatamente ela digitou apressadamente, de jeito nenhum, eu só estou um pouco curiosa. Logo Huang Ruhua respondeu novamente, excitada, a oportunidade chegou. Isso significa que ela não é que não quer namorar. É que ela tem preguiça de tomar a iniciativa de correr atrás de garotas. Irmã Huyan, tome a iniciativa. Não resolveu? Neste momento, Liu Huyan sentiu seu coração quase saltar do peito. Ah, eu a detesto tanto. Como seria possível eu correr atrás dela por iniciativa própria? Se ela estivesse com outra mulher, o que você sentiria? Diante da pergunta de Huang Ruhua, Liu Huyan de repente sentiu como se tivesse levado um forte soco no peito. Imediatamente, uma imagem surgiu em sua mente, aquele homem ao lado. Já tinha outra mulher. Ela voltava para casa com outra mulher, jantava junto. Na hora de dormir, ele abraçaria outra pessoa, e não mais ela. Pensando nisso, a mão branca de Liu Huyan colocou-se sobre o peito. Um sentimento nunca antes experimentado surgiu espontaneamente. Um pouco de decepção, como se faltasse um pedaço. Vendo que Liu Huyan não respondia há muito tempo, Huang Ruhua perguntou novamente, é muito difícil ou você acha que tanto faz? Imediatamente, Liu Huyan respondeu apressadamente, claro que tanto faz. Eu vim aqui apenas para aprender sobre o mercado de ações e ganhar dinheiro. No entanto, sua melhor amiga Huang Ruhua sabia muito bem que, de acordo com a personalidade de Liu Huyan, se ela realmente não se importasse, ela simplesmente diria 2 palavras, tanto faz. Mas agora Liu Huyan fez uma explicação extra. Então, Huang Ruhua revelou diretamente sua verdadeira intenção. No entanto, Liu Huyan ainda rebateu teimosamente. Triste? E daí? E se ela tiver uma mulher ao lado? Quando Liu Huyan assumiu a empresa, Liu Huyan perdeu 3 negócios seguidos, com perdas de até 220 milhões. Mas Liu Huyan não ficou triste. No entanto, isso deixou Huang Ruhua ainda mais curiosa. Que tipo de homem faria com que a fria e distante Liu Huyan perdesse a compostura dessa forma? Então, ela imediatamente enviou outra mensagem com entusiasmo. Apenas admita, a pessoa que Liu gosta é normal. Não há nada de vergonhoso nisso. E Liu Huyan mordeu os lábios, hesitou por muito tempo antes de responder. Mas, eu a conheço há apenas uma semana. No segundo seguinte, Huang Ruhua, que era uma mestre na arte da conquista, sorriu indefinidamente. Uau, essa é uma garota pura que nunca namorou? Estou tão surpresa. Gostar de alguém tem a ver com o tempo? Gostar à primeira vista também é gostar. Ao ouvir isso, Liu Huyan não respondeu. Isso conta como gostar? Isso não é apenas cobiçar a aparência da outra pessoa? Então cobice. Apenas uma simples pergunta retórica. Em um instante, Liu Huyan se lembrou do seu sono e daqueles 8 gominhos no abdômen. Imediatamente, essas imagens fizeram Liu Huyan engasgar imediatamente, e seu rosto ficou vermelho instantaneamente ao responder, não cobiço.
3 segundos se passaram e Liu Huyan finalmente suspirou, dizendo, já fiz todas as perguntas que queria. Depois de dizer isso, Liu Huyan largou o celular, deixando seus longos cabelos brancos caírem aleatoriamente no sofá. Assim está bom. Se aquele homem odioso fosse um mendigo, capturá-lo também seria um alívio. Liu Huyan imitou você. Ela se recostou preguiçosamente no sofá, com os pensamentos vagando para longe. Do outro lado, você já havia levado seus pais para um lugar para tomar café da manhã em Pequim. Embora Zhao Li não force mais você a namorar, ele ainda faz sugestões de vez em quando. Existe alguém adequado ao seu redor? Ou, você acha alguém bonito? Wen Yan pensou um pouco e respondeu, sim. Mas não é possível. Ela é a CEO da nossa empresa, com um patrimônio de 40 bilhões. E ela é linda. Ao ouvir isso, Sudahai e Zhao Li arregalaram os olhos, cheios de surpresa. A CEO? Sim. Depois que você disse isso, pegou seu celular, abriu o site oficial da Kunkun Finance e encontrou a CEO. Então você entregou o telefone. Zhao Li pegou e se aproximou de Sudahai. O casal olhou junto. Pele clara, traços faciais delicados e uma ótima figura. Especialmente os óculos de Liu Huyan. Quando fotografada sob as luzes, seus olhos pareciam castanho-avermelhados, excepcionalmente encantadores. Imediatamente, Zhao Li elogiou. Os olhos dessa garota são lindos. Mas Sudahai hesitou por um momento e aconselhou. Ela e nós não somos do mesmo mundo, certo? Sim, não somos do mesmo caminho. Você sorriu levemente em resposta. Só chegou em casa às 8 da noite. Assim que entrou em casa, olhou para o sofá. Miau, o dono chegou. Diante do seu rosto sorridente, Liu Huyan parecia inexpressiva, apenas balançando o rabo em resposta. No entanto, no segundo seguinte, você simplesmente se jogou no sofá, usando o impacto para levantar Liu Huyan. Liu Huyan ficou imediatamente atordoada. Depois de um dia de ausência, a primeira coisa ao voltar para casa é ser tão parecida com um cachorro. Se houvesse um pouquinho de gênio humano, você não faria esse tipo de coisa, certo? No entanto, quando Liu Huyan aterrissou, ela escorregou infelizmente, parecendo um pouco envergonhada. Imediatamente, o pelo de Liu Huyan se arrepiou. A alucinação. É tudo uma alucinação. Como ela poderia gostar de uma pessoa tão parecida com um cachorro? Nesse momento, Zhao Li se aproximou e deu um tapinha nas suas costas, dizendo, não a assuste. Está tudo bem, ela está acostumada, não é? Olhando para você com essa cara de moleque, um brilho assassino passou pelos olhos de Liu Huyan. Acostumado com seus olhos grandes, Sudahai, que estava ao lado, também se aproximou e perguntou, você costuma conversar com ela? Ao ouvir isso, você disse com uma expressão séria, sim, converso com ela sobre ações. Converso sobre filmes e talvez até a ensine matemática avançada no futuro, se possível. Espero que ela consiga um doutorado, para que eu, como dono, também tenha moral. Ao ouvir isso, Liu Huyan realmente queria estender as garras, mas se conteve. Mas, esta noite, ela decidiu assassiná-lo. Nos dias seguintes, você saía de casa todas as manhãs. Liu Huyan então voltava à forma humana para encobrir os rastros e lidava com o trabalho remotamente. Depois aprendia a encarar o vazio como você para passar o tempo. Até 6 de outubro, restavam apenas 2 dias de folga. Você se sentia um pouco cansado e sem vontade de brincar. Sudahai e Zhao Li também se sentiam exaustos. Essas férias foram mais tensas do que trabalhar. Então, hoje você decidiu abraçar o gato e ficar na cama o dia todo. Ao meio-dia, às 11 horas, Zhao Li desceu para ir ao supermercado comprar comida. No entanto, depois de alguns passos, ela viu uma mulher de meia-idade perguntando a um transeunte. Olá, você viu uma garota de cabelos longos? Pele muito branca. Ela é bem alta. Embora esta senhora esteja vestindo roupas comuns, sua aparência é extraordinária. Zhao Li cresceu em um pátio quando criança. Os vizinhos ajudavam uns aos outros e tinham relacionamentos próximos. Então Zhao Li respondeu com entusiasmo. Não vi. Aconteceu alguma coisa? Está um sol tão forte. Você está perguntando aqui. Ah, a senhora suspirou. Minha filha não me deixa em paz. Ela correu secretamente para este bairro. Eu vim aqui para procurá-la. Para ver se alguém a viu, mas não sei onde ela mora. Como é sua filha? Você tem fotos para ver? No entanto, Huang Fangfan balançou a cabeça. Ela está muito ocupada no trabalho. Eu não tenho fotos dela aqui. Ao ouvir isso, Zhao Li disse com simpatia. Ah, meu filho também é assim. Ele está tão ocupado todos os dias. O trabalho é muito difícil.
Ele nem quer encontrar um parceiro. Se eu o apresso, ele fica irritado e me apresenta um monte de razões. Ah, minha filha é assim também. Ela também é muito bonita. Há muitas pessoas correndo atrás dela, mas ela não quer namorar. Por isso, essas duas mães se reuniram para reclamar de seus filhos, e de repente encontraram um tópico em comum. A sensação de onde você esteve toda a minha vida. Meia hora depois, Huang Fangfan olhou para o relógio. Com um pouco de pesar, ela disse, eu tenho que ir. Talvez porque as duas estavam se dando bem. Zhao Li, inconscientemente, acompanhou Huang Fangfan até a garagem subterrânea. Huang Fangfan estava dirigindo um Audi hoje. Originalmente, o carro estava estacionado corretamente, mas em algum momento, um carro torto estacionou ao lado, deixando apenas uma pequena folga. Vendo isso, Huang Fangfan ficou atordoada. Irmã Li, você é boa em dirigir? Ao ouvir isso, Zhao Li balançou a cabeça. Enviei uma mensagem para você. Conheci uma tia cujo carro é difícil de tirar. Venha rapidamente ao estacionamento subterrâneo no segundo andar para ajudar a mover o carro. Então, depois de receber a mensagem, você foi ao segundo andar subterrâneo e, finalmente, viu duas pessoas paradas em um canto. Mãe! Assim que você gritou, Zhao Li e Huang Fangfan ouviram a voz. Ambos se viraram e acenaram. E Huang Fangfan ficou um pouco surpresa ao ver você. Este é o filho da sua família? Sim, o nome dele é Daxion. Ao ouvir isso, Huang Fangfan perguntou incrédula. Você disse que ele é apenas Poké? Ele é muito bonito, ok? Huang Fangfan já havia considerado apresentar um parceiro para Liu Huyan. Você deve ser Tia Tang. Sim, sou eu. Este é meu carro. Você acha que consegue tirar? Vendo isso, você assentiu e entrou no carro. Em pouco tempo, você tirou o carro da vaga de estacionamento de forma limpa e eficiente. Finalmente, Huang Fangfan suspirou de alívio e disse imediatamente. Daxion dirige com tanta segurança. Você realmente foi de grande ajuda. Se não fosse por você, Huang Fangfan provavelmente teria que chamar um motorista para ajudar, e esse segredo não seria mantido. Depois que você saiu do carro, Huang Fangfan continuou a expressar sua gratidão a você, e você sorriu e disse que não precisava ser tão formal, mas por alguma razão. Aos olhos de Huang Fangfan, você parecia cada vez mais agradável. Não só é bonito, fala de forma organizada e é muito educado. Em um transe, Huang Fangfan de repente teve a sensação de que você era um pouco como seu genro perdido há muitos anos. Apesar de ter esse pensamento, Huang Fangfan não teve pressa em expressá-lo. Ela o conhecia muito pouco em seu primeiro encontro. Ela não poderia simplesmente apresentar Liu Huyan a você imediatamente. Então ele decidiu adicionar você para entender um pouco, embora você estivesse um pouco confuso, mas concordou em trocar informações de contato. Quanto a conversar, isso depende de você. Depois de algumas breves saudações, eles se despediram e foram embora. Assim que voltou para o andar de cima, Sudahai perguntou imediatamente. Consegui. Não é nada complicado. O principal é que as habilidades de direção da tia Tang são mais ou menos. Liu Huyan ouviu sua resposta ao lado e então inclinou a cabeça para olhar para Daxiong. Tia Tang, essa pessoa realmente está viajando com a mãe dele. É engraçado. Existe alguma magia especial no sobrenome Tang? Então, Sudahai olhou para Zhao Li. Você conheceu outra irmã? Ao ouvir isso, Zhao Li respondeu com pesar. A filha dela não tem voltado para casa ultimamente. Dizem que ela está saindo com um menino. Ela veio perguntar sobre isso. Estou ajudando a encontrá-la. Ouvindo a conversa ociosa dos pais. Você não ofereceu apoio a ninguém. Não se meta nos assuntos dos outros. Contenha sua sede de poder. E Liu Huyan, que estava ao lado, lambeu suas patas e também não tinha interesse. Apenas murmurou uma frase em seu coração. Mulher má. Ao meio-dia, você comeu uma tigela de macarrão. E Liu Huyan não consegue voltar a ser humana hoje, ainda mantendo a forma de gato. Se ela não comer nada o dia todo, definitivamente não aguentará. Embora um pouco relutante, ela ainda comeu um pouco de carne bovina na tigela do gato. Mas depois de comer, ela ficou um pouco sonolenta, mas não ousou dormir, porque agora ela domina a sensação de se transformar em gato. Já está muito habilidosa. Se ela voltar a ser humana durante um cochilo e não estiver vestindo roupas, que constrangedor seria! Essa cena de morte social pode pular diretamente do andar de cima. Finalmente, passou das 5 da tarde. Liu Huyan originalmente planejava dormir bem e em paz, mas naquele momento, você de repente recebeu uma mensagem. Ao abri-la,
Viu que era enviada por Huang Fangfan, da Xiong. Minha filha tem quase a sua idade e tem se comportado de forma um pouco anormal ultimamente. Não tenho jovens ao meu lado. E não entendo o que ela está pensando. Você pode ajudar a tia a analisar isso? Ao ouvir isso, você pensou um pouco e respondeu. Não tenho certeza se posso ajudar, mas você pode me dizer o que está pensando. Huang Fangfan respondeu rapidamente. Na verdade, ainda é aquele problema. Minha filha sempre foi muito obediente e suas notas são boas. Aos 23 anos, ela concluiu seus créditos antecipadamente e se formou na escola, mas ultimamente ela tem passado menos tempo na empresa. Tia, acho que quem realmente precisa de atenção é você mesma. Venian Huang Fangfan ficou chocada na hora. Eu? Qual é o meu problema? Quando sua filha tem um problema, você deveria tentar entendê-la, em vez de analisá-la. Você precisa primeiro entender o que ela pensa, entender sua lógica, para realmente compreendê-la. Meu ponto de vista é, primeiro aceite, e então explore as razões pelas quais ela mudou. Quando você realmente entender sua filha, talvez consiga entender por que ela se tornou como é agora. Huang Fangfan ficou chocada ao ver a mensagem que você enviou. Ela sempre pensou que era uma mãe competente. Pelo menos, ela apoia Liu Huyan e respeita os pontos de vista de Liu Huyan. Mas depois do que você disse, ela de repente percebeu que as expectativas e padrões para Liu Huyan sempre foram definidos por ela mesma, e não pela própria vontade de Liu Huyan. Ela realmente se preocupa com sua filha, mas nunca tentou realmente entendê-la. Huang Fangfan originalmente só queria encontrar uma desculpa para conversar com você. Mas suas palavras quase eliminaram sua confusão, uma resposta perfeita. Após o choque, Huang Fangfan sentiu uma onda de excitação. Não só bonito, mas também com bom caráter e inteligência. Quanto mais ela te olhava, mais parecia que você era o genro perdido da família. Ela nunca imaginou que saindo para procurar a filha, ela também poderia encontrar um genro de passagem. Logo depois, Huang Fangfan recebeu outra mensagem de Zhao Li. 10 minutos se passaram. Zhao Li caminhou até você e sorriu, dizendo, filho, amanhã saia com a mamãe. Ajude a encontrar uma pessoa. É a filha da tia Tang, que também mora neste condomínio. Você conhece melhor este lugar. Ouvi dizer que ela é a CEO de algum grupo. Ao ouvir isso, você ficou chocado. Obviamente, sua mãe estava se preparando para resolver seu problema de encontrar um parceiro. Mas você não se sentia à vontade para recusar. No entanto, Liu Huyan, que estava ao lado, no momento em que ouviu as palavras de Zhao Li, ficou ainda mais chocada. Ambos têm o sobrenome Tang, e ambos têm uma filha CEO. Embora não tenha sido dito de qual grupo, essas informações instantaneamente causaram um arrepio na espinha de Liu Huyan. Será que descobriram que eu estava morando aqui secretamente? Se a pessoa que eles estão procurando for realmente eu, o que devo fazer? E o segredo de que eu sou um gato? Pensando nisso, Liu Huyan não pôde deixar de miar. De jeito nenhum posso ser descoberta. Preciso pensar em uma maneira de impedir isso.